Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fate Stay Night, Teoria do Caos, Parte 7. Shirou estremeceu ao abrir a porta do templo principal e olhar para dentro, com a pele arrepiada. Isso é, errado. É como se o ar estivesse gritando. O ar está cheio de almas. Este é o centro do feitiço que está drenando a energia dos habitantes da cidade, Shirou. Posso senti-lo tentando roubar nossas vidas até agora, disse Cyber suavemente. Shirou, minha resistência à magia me protegerá, mas você deve deixar o campo fronteiriço. Eu explorarei sozinho. Shirou ergueu uma sobrancelha, apesar de sentir um desconforto crescente em suas entranhas, um certo peso estranho em seus membros, como se ele tivesse passado o dia anterior se exercitando intensamente e agora estivesse exausto. Ainda, já falamos sobre isso. Não vou embora só porque é perigoso. Algo estalou sob seu pé e ele olhou para baixo e viu o corpo se contorcendo de uma aranha do tamanho de seu polegar. Ou nojento. Os olhos de Cyber se estreitaram quando sua mão saiu para a escuridão e voltou segurando uma aranha semelhante. A criatura chiando loucamente enquanto tentava se libertar do aperto de ferro do servo. Seus olhos se estreitaram. Já vi esse tipo de familiar antes. Zouken matou. O avô de Sakura está aqui, você acha? Shirou perguntou, lembrando que o sacerdote lhe dissera sobre a verdadeira idade de Zouken. Entre isso e a percepção instantânea de Cyber de que o velho mago não tinha corpo humano, parecia provável que Sakura não fosse realmente sua neta. Ele se pegou imaginando de improviso qual era sua verdadeira conexão com ela, o que naturalmente o levou a um lembrete de que ela estava sozinha naquela casa enorme, com Shinji fazendo Deus sabe o que e aquele velho monstro pairando sobre ela como uma guilhotina. A menos que ela fosse para casa por vontade própria, e nesse caso, não. Essa não era uma linha de pensamento que valesse a pena seguir. Sakura estava em perigo, não perigosa. Ele acreditava nisso. A alternativa não valia a pena contemplar. Cyber examinou a criatura em sua mão antes de esmagá-la desapaixonadamente e limpar o icor na parede do templo. Bastante. O campo fronteiriço não é trabalho dele, entretanto. O poder que ele mostrou em nosso encontro foi insignificante em comparação com o que sinto aqui. Só pode ser trabalho do servo Caster. Shirou piscou. Shinji era o mestre dos cavaleiros. Você está sugerindo que existem 2 mestres matou? Eles são uma das famílias mais envolvidas, então não seria impossível. E duvido que Zouken teria muitos problemas em matar o próprio Shinji se isso fosse necessário. Ele pode muito bem ser o mestre do elenco. Ela interrompeu a frase então, e uma chuva de faíscas apareceu do nada cerca de 30 centímetros na frente do nariz de Shirou quando ele se virou para olhar para fora do templo. O que? Outra explosão de faíscas iluminou a noite e outra e outra. Shirou apenas olhou com os olhos arregalados, sem saber o que estava acontecendo à sua frente. Parecia nada mais que pequenos fogos de artifício explodindo na escuridão, mas em vez de um pop, cada um foi anunciado com o grito de metal contra metal e a espada de Cyber está se movendo. Tão rápido que eu não conseguia ver, mas se eu seguisse o rastro de mana, ele pensou de repente. Os tremores no ar e o poder na bainha de vento da espada permitindo que ele a seguisse apenas um pouco depois do fato quando ela quebrou pelo ar, interceptando um enxame de facas. Facas pretas, pouco visíveis na chuva de faíscas quando ela as afastou. Ele estava se preparando para perguntar o que diabos estava acontecendo, quando Cyber se virou para ele e com um único movimento rápido jogou ainda mais no templo enquanto ela gritava, Shirou, você deve ficar dentro de casa. Este servo é especializado em atacar mestres. Cyber se... Ela bateu as enormes portas do templo como se não pesassem nada, e o vento aumentou enquanto ela investia noite adentro, o som de metal contra metal ecoando pelas paredes do templo enquanto o ataque continuava. Shirou rosnou baixinho e se lançou para a porta, com a firme intenção de persegui-la, não importa o que ela dissesse. Ele bateu na porta, e ricocheteou a porta bem fechada e a madeira mais dura que chapa de aço. Reforço. O barulho e o chilrear dos insetos ficaram mais altos quando um tapete rastejante e contorcido de criaturas pretas brilhantes entrou em movimento repentino, rastejando pelas paredes a partir de esconderijos no teto e fora das janelas, rolando sobre a porta em uma onda barulhenta e venenosa que cobriu cada saída. Shirou saltou para trás, ficando de pé e se preparando para lutar, mas sem ter certeza do que poderia fazer. Mesmo que ele conseguisse fazer o que quer que ele tivesse feito contra Lancer, ele não enfrentaria um único oponente, mas milhares. Uma espada não era muita defesa contra um enxame de insetos, saltando sobre ele, cavando milhões e milhões de presas afundando de todos os ângulos. Ok. Calma, Emiya, ele pensou. Isso não parece bom, mas o pânico não vai ajudar. Ainda há uma chance de escapar. Procure um ponto delicado, um ponto fraco, mantenha calma e analise o enxame em busca de qualquer indício de fraqueza e várias centenas de criaturas em enxame maiores e mais viscosas que os insetos venenosos que constituíam a maior parte da horda, fluíam juntas. A forma decrépita do próprio Zouken, com o rosto em um sorriso confiante, olhou para o jovem mestre. Boa noite, Shirou Emiya. Que gentileza sua se aventurar em meu templo e trazer uma doação tão encantadora. Ok. Não é bom, mas fique calmo. Há uma vassoura ao lado, perto da parede. Se eu conseguir alcançá-lo, reforçá-lo, talvez consiga pegá-lo desprevenido, pensou Shirou. Ele está controlando todas essas criaturas, e se eu o machucar, ele pode perder o controle sobre elas, atordoá-las. Uma mancha escura de sombra se destacou da parede, os insetos daquela área gritando de horror e fugindo dela enquanto ela se solidificava, assumindo a forma de uma mulher. Ela era linda, de um jeito frio, com cabelos e pele pálidos, brancos como mármore, e feições que deixariam uma supermodelo com ciúmes.
Seus olhos, porém, arruinaram o efeito. Preto sólido e sem fundo, tão escuro quanto o manto que se contorcia em torno dela como uma coisa viva, sem nenhum vestígio de qualquer outra cor neles. Ele não tinha ideia de quem ela era, mas a aura de poder e malícia ao seu redor significava que ela só poderia ser uma serva. Tudo bem, pensou Shirou. Talvez seja a hora de entrar em pânico. Cyber saltou por entre as árvores, notando enquanto caminhava quantas delas haviam caído. Uma batalha ocorreu aqui, e recentemente. Uma armadilha, então? Ela descobriria em breve. A caveira branca tremulou na escuridão, quase invisível, atirando facas com precisão mortal enquanto recuava por entre as árvores. Se o assassino fosse difícil de ver, então as lâminas eram invisíveis, mais negras que a noite e se moviam mais rápido que as balas. Qualquer oponente que dependesse da visão para a batalha teria sido espetado uma dúzia de vezes em um segundo. Cyber não precisava confiar em seus olhos. Ao contrário de Lancer, que podia detectar projéteis provenientes da sede de sangue de quem os lançava. Os instintos de combate de Cyber eram simplesmente tão refinados que beiravam a precognição. Ela podia sentir o ataque chegando, até mesmo detectar a trajetória da arma conforme ela se aproximava, e com o prana enchendo seus membros e espada. Seus reflexos eram mais rápidos do que os punhais do assassino. O assassino recuou firmemente e Cyber avançou sobre ele a cada passo, suas armas inúteis. Exatamente como planejado. Assassino não era tão rápido quanto Cyber, mas a escuridão e as árvores que cobriam a floresta não fizeram nada para atrasá-lo. Embora ela ocasionalmente tivesse que diminuir a velocidade para pular um tronco ou afastar um projétil, o ritmo dele não mudava, independentemente dos obstáculos que encontrasse, deslizando sobre a madeira caída como um animal. Cyber quase suspeitou que ele tinha olhos na nuca, seus movimentos eram tão suaves. Ou talvez a máscara estivesse na parte de trás da cabeça dele e ela estivesse vendo as costas dele enquanto ele recuava. Não, as adagas eram muito precisas para isso. Ela parou, seus instintos gritando para ela que o perigo estava à frente, mesmo quando o assassino interrompeu sua retirada nos galhos de uma árvore baixa. Por que você para, Cyber? Perguntou a caveira branca, seu tom suave, quase coloquial. É claro que você não tem medo de mim. Embora eu possa ser o maior de todos os assassinos, é óbvio que meu poder tanto como servo quanto como assassino está muito abaixo do seu. Eu joguei aquelas adagas para que não pudessem ser vistas, e ainda assim você desviou todos eles. Cyber estreitou os olhos, dando um passo atrás. O instinto que lhe dizia onde cada adaga estava agora lhe dizia que algo estava terrivelmente errado. Ela havia tomado a medida do assassino e poderia matá-lo com um único golpe, mas sabia que não deveria chegar perto o suficiente para desferir aquele golpe. Eu não usaria esta lâmina, ela apontou para a espada em suas mãos, invisível exceto pelo leve redemoinho do vento, se temesse aquilo que não posso ver. Ah, claro! Para usar uma arma como essa, você deve ter uma grande percepção. Ou talvez simplesmente instintos que não consigo entender. Mas então, não sou um guerreiro, mas um assassino. Combate não é minha especialidade, infelizmente. 1 contra 1. Não sou páreo para você, não importa a distância. Então, acho que é uma sorte que você tenha cometido 2 erros. Cyber abriu a boca para responder, e então parou, com os olhos arregalados de choque quando ela estalou a lâmina até o pescoço em resposta à sensação avassaladora de sede de sangue que de repente rolou sobre a floresta. A lança preta e vermelha pareceu surgir do nada, uma lâmina que mergulhou em sua jugular com uma força que excedia em muitos fracos impactos das facas dos assassinos, atingindo sua guarda com tanta força que seus pés foram forçados no chão onde ela estava. O primeiro erro que você cometeu, assassino disse, seu tom frio enquanto a lâmina de Cyber soava com o grito do ataque de Lancer. A tranquilidade da conversa suave quebrada enquanto Excalibur dançava loucamente, uma dúzia de golpes de Guy Bulb chovendo sobre ela. Foi ao assumir que esta batalha seria 1 contra 1. Infelizmente há 2 do meu lado. Não dê ouvidos a ele. Eu nem sonharia em fazer disso um 2 contra 1, não com você. Lancer rugiu de alegria sangrenta ao dar um passo à frente, balançando sua arma em um arco circular nas pernas de Cyber antes de inverter a direção, cortando para cima, com a intenção de abrir seu peito de baixo para cima, e seu sorriso só cresceu quando ela previu o movimento. Jogando sua arma para o lado e dando um passo em frente para acertar um ombro carregado de prana em seu peito, forçando-o a recuar. Em vez de resistir, ele saltou para trás, deixando o golpe ser minimizado por seu próprio impulso, e golpeando mais uma vez o pescoço de Cyber, forçando-a a recuar para fora do alcance de sua espada. Os 2 servos se enfrentaram, o sorriso de tubarão de Lancer em nítido contraste com a carranca meio apavorada de Cyber. Lancer virou-se para a caveira nas árvores, sua expressão azedando ligeiramente. Você me ouviu, certo? Cyber é minha morte. Eu não sei que acordo aquela prostituta fez com o seu verme de mestre, e eu não me importo. Ela não está mais aqui para me segurar, e Cyber está minha morte. Se você interferir, tudo correrá mal. Assassino riu secamente. Bem, não é eficiente, mas contanto que você acorde, pouco importa. Faça o que quiser. Assassino, Cyber murmurou. Você disse que houve 2 erros. Ah, sim. Seu segundo erro foi fazer suposições, disse assassino. A classe assassino é realmente especializada em matar mestres acima de servos. E você estava certo quando disse a ele que ele era meu alvo desde o início. Mas você estava apressado, Cyber. Você presumiu que sabia como eu mataria seu mestre quando na verdade... Eu já fiz isso, meu mestre é muito mais poderoso que seu mestre. Nos próximos minutos, temo que o pobre garoto seja alimento para os vermes de Zouken. Os olhos de Cyber se arregalaram, e ela teve tempo suficiente para sussurrar o nome de Shirou com horror antes que a lança amaldiçoada mergulhasse em seu coração, forçando-a a se concentrar na batalha por sua vida em primeiro lugar. Por favor, Shirou, espere. Rin Tosaka suspirou sentada sozinha em seu laboratório, esfregando as têmporas para combater a dor de cabeça. Ela não estava de bom humor, francamente. Ela esperava que Sakura negociasse, é claro,
A garota era uma maga e teria sido uma tola se não tentasse tirar o máximo proveito do acordo. Afinal, ela estava basicamente negociando seu servo com Rin, um golpe ridiculamente valioso para o mestre Tosaka. Sakura certamente estaria no seu direito de pedir algo incrível em troca, e foi por isso que Rin entrou em negociações com muito a oferecer. Tola ela, aparentemente por pensar que Sakura ficaria satisfeita com a oferta de liberdade de sua família claramente abusiva, um retorno à linhagem Tosaka da qual ela havia sido injustamente expulsa, uma justificativa de toda a injustiça de sua vida e um desejo de poder ilimitado. No Santo Graal. Talvez ela esteja tentando me matar, Rin pensou amargamente. Faria sentido. Não seria estranho ter rancor da família. Eu esperava que fossem apenas nossos pais. Eu entenderia isso. Mas talvez ela também me odeie. Caso contrário, por que ela faria de tudo para me algemar talvez a única pessoa nesta guerra com quem eu tenho menos chance de fazer uma aliança? Archer, entre aqui, ela murmurou. Estava sempre aqui, disse Archer, desaparecendo de vista. Ryder ficou com Sakura. Tenho entrado e saído do quarto, mas não ouvi nenhuma discussão. Sakura parece ter adormecido. Rin revirou os olhos. Ela acabou de acordar. O que ela é, um gato? Acho que ela sofreu abusos e está exausta, mas é difícil ter certeza, disse Archer encolhendo os ombros. Eu não sou médica. Eu estava apenas presumindo, com base em como você a viu sendo espancada em um poço de vermes mágicos. E ela estava praticamente em coma quando Ryder a trouxe de volta aqui. Rin suspirou. Ok. Entendo o que você quer dizer. Estou amargo. Isso é um desastre. Shirou Emiya. Archer encolheu os ombros. Ajudá-lo também não seria minha primeira escolha. Mas o fato é, Rin, que temos algumas coisas em nosso prato que são mais importantes do que uma guerra do Santo Graal. Caster e aquela sombra. Você disse que machucou. Cyber machucou. Não é tão ruim assim. Archer suspirou. Não machucá-lo, Rin. Dispersou, talvez. Interrompeu o fluxo de mana. Mas Cyber acertou o a queima-roupa com um dos fantasmas nobres mais poderosos da guerra, e ele não morreu. Devo ter enviado uns 100 lâminas através dele e ele continuou avançando. Não é impossível lutar, Rin, mas, até onde eu sei, é impossível matar permanentemente. E o que isso fez com Caster e Lancer, se ele ganhar? Controle de todos os 7 servos? É isso que faz o Graal funcionar, Rin. Você sabe muito bem que tipo de poder isso significa. Rin lutou contra a vontade de gritar. Tudo bem. Eu irei lá, e encontrarei Shirou Emiya com sua aliança perfeita e seu servo final, e ele não tem motivos para confiar em mim, e vou providenciar para ele matar meus servos e conseguir tudo o que sempre quis, para fazer feliz uma garota que mal conheço. Você está apenas sendo mesquinho neste momento, Rin. Se você é aliado dele, a vitória dele se torna sua. Ele vence porque você permite, não por causa de sua própria habilidade, disse Archer. E de forma mais prática, quando você e ele forem os únicos 2 mestres restantes, e a aprovação de Sakura não importa mais, você pode estripá-lo como uma truta. Eu vou ajudar, acredite. Mas por enquanto, precisamos de todo o poder podemos ficar do nosso lado, e Shirou Emiya. Ou mais precisamente, as alianças com Cyber e Berserker que ele pode oferecer, representam a maior sorte inesperada de poder de fogo que poderíamos esperar obter. Fazer isso sozinho, mas ela pode ter a ideia certa, pelo menos por enquanto. Rin suspirou de aborrecimento. Então, preciso pensar em uma maneira de agradar Emiya depois de empurrá-lo para longe com hostilidade desde o início da guerra. Ótimo. Simplesmente ótimo. Bem, pelo menos temos um plano de ataque. Archer ponderou sobre isso por um segundo. Rin, algumas coisas me ocorrem. Shirou Emiya é um idiota nobre e excessivamente cavalheiresco, correto? Bastante. E agora que Sakura não está mais sob seus cuidados, é provável que ele vá patrulhar ainda mais. E Caster e Lancer e aquele Shadow e Zouken estão todos correndo por aí fazendo sabe-se lá o quê. E ele é novamente um idiota. O tipo de idiota que correria à noite sem contatar aliados ou planejar nada. E Cyber é igualmente ruim, à sua maneira. Digamos que Zouken esteja, por exemplo, armando algum tipo de armadilha. Roubou Ryder e Sakura dele e ainda assim ele não respondeu, indicando um plano maior em ação. E o garoto Emiya e Cyber estão patrulhando. Rin considerou isso. Ela então disse, com muita naturalidade, "Oh Deus, nossa aliança vai morrer." Ela correu para a porta da frente, gritando para Ryder segui-la, o tomo do falso atendente preso debaixo do braço enquanto sua mente corria, tentando determinar onde, exatamente Shirou iria ser morto esta noite. Ilha mordiscou as unhas com preocupação. Ela não tinha dormido muito nos últimos dias. Seguir Shirou indefinidamente consumia muito tempo, e tentar manter sua aliança secreta com Cyber só tornava tudo mais difícil. Mas ela estava atenta o suficiente para perceber que algo estava errado naquela maldita montanha novamente. Pela segunda vez em uma semana, ela podia sentir isso. O Graal Negro tem poder estendido em jogo. Ela esperava que as ações de Cyber na noite anterior o enfraquecessem, mas se o poder havia diminuído, ela não sabia dizer. Qualquer que fosse o Graal Negro, ele se regenerou de danos quase insanamente rápido, se fosse possível realmente danificá-lo. Mais uma vez, ela considerou a possibilidade de apenas caçar e matar uma Kiri que quase certamente o gerou. Ela estaria vulnerável agora, com seu poder furioso no topo da montanha. Ilha suspirou. Shirou, você torna as coisas tão difíceis para mim. Ela podia sentir o desastre naquela montanha. Tudo poderia ser interrompido com um pequeno e magro matou reduzido a pasta. Mas seu estúpido Shirou ficaria estupidamente quebrado se seu estúpido amigo de infância morresse, mesmo que fosse provavelmente o melhor. O amor era complicado. Ao lado dela, Berserker retumbou, com os músculos tensos. Ela pensou por um momento que ele havia reagido à sua raiva e frustração, sentiu sua fúria e foi levado por isso para destruir. Mas então, ela viu algo se aproximando da montanha, sua visão dançando entre as árvores nas laterais do portão. Tosaka. Ilha murmurou.
Ela veio aqui para invadir o templo? Mas pensei que ela tivesse voltado da última vez. Ilha foi interrompida, então, pouco antes de ela poder pronunciar a palavra, mudou por Rin Tosaka parando na parte inferior dos degraus até o portão do templo, e Ryder aparecendo do nada ao lado dela. O quê? Ilha guinchou quando Ryder entrou em movimento, subindo os degraus correndo como uma flecha preta, quase invisível na noite. Ryder? Como ela conseguiu Ryder? Archer morreu? O que estou dizendo, se Archer tivesse morrido eu saberia. Ela trocou? Isso não faz sentido. Enquanto Ilha discutia consigo mesma, Rin foi para as sombras e sentou-se, parecendo exausta. Muito mais do que deveria ser, se Ilha tivesse avaliado suas habilidades corretamente. Ilha suspirou de aborrecimento uma última vez. Ela realmente não tinha um batedor por si só, e a magia não passava facilmente pelo campo limite da montanha. Ela estava limitada a percepções baseadas em sua ligação com o Graal Negro, e ela não poderia enviar Berserker para lutar contra aquela coisa sozinho. O poder estendido era letal ao toque direto, e ele realmente não tinha outra maneira de combatê-lo. Por outro lado, Shirou e Cyber estavam sozinhos lá em cima, e embora Cyber tivesse se revelado muito mais incrível do que Ilha acreditava, se Rin estivesse aqui como uma oportunista e não uma aliada, esperando contra todas as esperanças que ela não estivesse cometendo um grande erro, ela murmurou: siga Berserker. Tome sua forma astral e permaneça escondido por enquanto. Se alguém tentar machucar Shirou ou Cyber em sua presença, por favor, mate-os horrivelmente. Berserker não era o melhor servo para ordens de precisão, mas ele era bom para isso. O inimigo de Shirou era um enxame de insetos mágicos venenosos e carnívoros, tão densos que cobriam as paredes e portas, enchiam todas as janelas e ocultavam as estrelas. Entre eles estava um arquimago com séculos de experiência e o espírito encarnado de um herói lendário. Seus recursos consistiam em uma vassoura que ele poderia reforçar para ser uma vassoura muito mais dura. Shirou começou a se perguntar se talvez essa coisa da Guerra do Santo Graal tivesse sido um plano ruim. Não se preocupe, rapaz, disse Zouken. Sua voz era a de um velho avô gentil e atencioso dando um sermão em um neto querido. Sua morte ainda não chegou, eu acho. Mas logo, disse Caster, com a voz entrecortada e fria. A raiva estava saindo dela em ondas, como se o simples fato de estar na câmara do templo a enchesse de uma fúria tão intensa que ela ficou tentada a arrasar o prédio inteiro. O que observou Shirou com tristeza, era algo que ela provavelmente poderia fazer. Receio que minha companheira aqui seja um pouco concisa, mas ela teve uma semana difícil, disse Zouken. Em qualquer caso, você pode muito bem ficar confortável. Não haverá nenhuma fuga para você aqui, meu jovem amigo, nenhuma chance de sobrevivência. Você permanecerá aqui até que seu Cyber caia, e então você morrerá. Eu suporto, você não tem má vontade, você entende, mas estou dentro do cronograma e é hora de as coisas voltarem aos trilhos. Os olhos de Shirou se estreitaram. Então, sinto muito desapontá-lo, mas Cyber não vai cair. Não sei quem é o mestre do assassino, ou porque ele está trabalhando com você, mas não há servo mais poderoso que Cyber. E volte para mim. Eu acredito nela. O velho mago sorriu, e a expressão não era tão falsamente tranquilizadora quanto sua voz. A pele de seu rosto esticava-se grotescamente, mostrando dentes pretos e amarelos podres, e mais do que um pouco de sede de sangue brilhava em seus brilhantes olhos negros. Na verdade, acho que Cyber contra poderia matar assassino com um único golpe de sua espada. Na verdade, ela é um espécime magnífico, o tipo de obra de arte rara que pode trazer um pouco de calor até mesmo para esse velho coração murcho. Toda esta montanha é minha armadilha, você não vê? Cada decisão que você tomou desde que pisou nela não fez nada além de levá-lo mais fundo na teia de aranha, e você está tão emaranhado que nem mesmo Cyber consegue escapar das presas. Shirou cerrou os dentes, agarrando a vassoura enquanto forçava mais mana nela. Não era exatamente uma arma, mas se ele conseguisse desferir um golpe firme o suficiente no velho mago, pegando ele e Caster desprevenidos, talvez ela conseguisse passar viva pelo tapete de insetos. Era uma pequena esperança, mas... E então não houve esperança alguma quando um raio de luz negra atingiu sua arma improvisada e a quebrou em gravetos. Nada disso, disse Caster com firmeza, a magia negra ainda crepitando em sua palma levantada. Chega de resistência, chega de planos que dão errado, chega de resgates dramáticos de última hora para vocês, pirralhos irritantes. Primeiro você e o Cyber que brutalizou tão cruelmente meu animal de estimação, depois a garota Tosaka e seu ridículo palhaço atirador de espadas. Shirou quase caiu de joelhos em desespero, pois toda a esperança parecia totalmente perdida. E ninguém, disse Caster, vai me impedir. A parede quebrou para dentro, gritando e enchendo o ar enquanto insetos voavam pela sala com tanta força que se despedaçavam em nuvens de quitina e cor com o impacto. Um borrão prateado, corrente sibilando como uma cobra atacando, esfaqueado para dentro e perfurando o pulso de Caster. Shirou mal teve tempo de reconhecer a bizarra arma de ponta de corrente de Ryder antes que ela se voltasse, chicoteando o servo encurralado através do telhado do templo e em um amplo arco para bater no chão do lado de fora. Zouken e Shirou ficaram em silêncio por vários segundos, enquanto o enxame que cobria o templo se movia automaticamente para cobrir o novo buraco. Você poderia pensar, disse Zouken finalmente, que alguém tão velho quanto ela seria sábio o suficiente para não desafiar o destino tão descaradamente. A mente de Caster estava vermelha de dor e fúria. A ponta em seu pulso ardia muito menos do que seu orgulho ferido enquanto o servo invasor que havia entrado furtivamente em seu templo a balançava como um brinquedo na ponta de uma fita, esmagando-a em caminhos pavimentados de pedra, rochas e paredes de templos com uma força esmagadora de ossos.
No auge de mais um golpe, ela decidiu que já estava farta disso. Sibilando um feitiço simples baixinho, ela cortou a mão livre como uma lâmina, uma onda de energia negra rugindo dela. A corrente era a arma de um servo e não quebrou sob o feitiço básico, mas foi arrancada do braço de Castor em um jato de sangue e ossos, rasgando a parte superior de seu pulso. Ela quase gritou, mas o mago não era estranho à dor, e ela precisava se concentrar. Sua capa se abriu como asas enquanto ela permanecia no ar, a inércia do lançamento do outro servo cancelada pelo voo mágico de Castor. Ela olhou para a mulher de cabelo violeta com ira indisfarçável e gesticulou uma vez, seu cajado aparecendo em sua mão intacta. Queime inseto. Choveu fogo do céu, uma tempestade de chamas azuis e negras que cobriu os terrenos do templo, rasgando profundamente a terra, reduzindo as pedras do pavimento à escória derretida. Não foi tanto um bombardeio quanto uma chuva, cada raio não maior do que um punho, mas a centímetros um do outro. A olho nu não havia meios visíveis de fuga. Portanto, foi um tanto chocante para Castor quando Ryder escapou. Se Castor era uma tempestade, então Ryder era um único grão de poeira soprado pelo vento, minúsculo em comparação com a luz furiosa, e ainda assim fluido, intocável. Ela mergulhou entre espaços que pareciam não caber uma mosca, serpenteando sinuosamente entre as explosões como se o calor das chamas não fosse mais desconfortável do que uma brisa de verão. Não foi a velocidade direta e penetrante do Lancer ou a corrida desumana do assassino, ou o furacão do ataque do Berserker. Os movimentos de Ryder eram tão rápidos quanto qualquer um deles, mas com uma beleza chocante e graciosa, fluindo como água em uma dança graciosa e deslumbrante. As explosões diminuíram, a chama negra se fundiu em chamas mortais mais mundanas enquanto consumiam a pedra e a grama, o calor como um alto forno. E Ryder ficou agachada de quatro no meio da destruição, intocada e pronta para atacar, sua arma bizarra enrolada em torno dela. Castor olhou para ela, os olhos negros arregalados de choque. Sua visão lhe mostrou uma mulher alta e atlética, com cabelos na altura dos tornozelos e um vestido de couro preto, sem nenhuma aura particular de brilho como Cyber tinha, ou sede de sangue como foi vista em Lancer. Ela parecia, aos olhos, uma serva sem nenhum poder ou dignidade particular. E ainda, Castor viu com seus próprios olhos a estranha mulher realizar um feito de velocidade e agilidade que ela consideraria impossível. Em algum nível primitivo, ela não conseguia lutar contra a ideia de que estava olhando para uma serpente venenosa prestes a atacar. Ela balançou a cabeça, deixando de lado essa ideia ridícula. Ela teve acesso a infinitamente mais mana, uma fonte de energia que já havia curado as feridas que o outro servo havia infligido. Com esse poder por trás de seus feitiços, ela era mais do que páreo para qualquer coisa que a guerra tivesse a oferecer. Quando estou unido ao poder de Sakura, um com a escuridão. Sem isso, Archer quase me destruiu ontem à noite, ela lembrou a si mesma com firmeza. Entre isso e a loucura de Lancer, a noite quase foi um desastre total. Mesmo que a ameaça da morte de seu mestre tivesse eventualmente colocado o psicótico Kushulan sob algum escasso grau de controle. Ainda assim, foi uma noite valiosa em certo sentido. Ela aprendeu a não deixar sua confiança fugir com ela. Ela subestimou Archer e ficou magoada por isso. Ela subestimou Cyber e custou saúde e mana a Sakura criando uma nova projeção da sombra, mana que ela precisava para ir. Ela lutou contra o rubor e voou mais alto, reprimindo firmemente muitas lembranças que ela não esperava ter e olhou para baixo. O servo de cabelos violetas era um ponto no caminho do templo, visível apenas devido à luz das muitas fogueiras acesas. Ela estava muito fora do alcance estabelecido pelo servo agora e invocou mana, mais do que jamais havia reunido em um único feitiço. O círculo mágico que queimava abaixo dela era uma magia sangrenta, tão cheia de maldições que assumiu forma física. A explosão resultante demoliria o templo, a maior parte do caminho da montanha, e provavelmente mataria tanto Shirou Emiya quanto o atual cadáver de Zouken. Ambos os pensamentos trouxeram um sorriso aos seus lábios. Zouken sobreviveria, é claro, mas a perda de seu corpo iria machucá-lo, e ela queria muito machucá-lo. Quanto ao garoto Emiya, Sakura tinha Castor para protegê-la agora, e ela não precisava mais dele. Ela olhou para baixo, o feitiço ganhando poder enquanto maldições antigas passavam por seus lábios, carregando bilis e ira para o elenco crescente. O pequeno ponto que era o outro servo assumiu uma leve e estranha coloração vermelha, quase invisível. Um contra-ataque? Ela nem sabia qual servo era esse então. Não, espere. Assassino, Cyber, Lancer, Berserker e Archer foram todos contabilizados. Ela obteve confirmação visual de cada um, seja em combate pessoal ou através da sombra. Então isso foi por necessidade. Um borrão branco passou por ela em uma velocidade que ela não teria imaginado ser possível. Um flash quase invisível em sua percepção que quebrou uma de suas asas e a fez cair. A mana acumulada que ela havia preparado se espalhou violentamente com uma reação que queimou sua mente. Como um atiçador em brasa. Ela mal conseguiu tecer mana suficiente para consertar as asas de sua capa e evitar cair em queda livre. Levar a batalha para o ar, anunciou Ryder, foi um erro. Ela olhou para cima e seu queixo caiu. Superando a lua, dispersando a escuridão, uma visão imaculada encheu o ar acima dela. Ryder estava montado em chamá-lo de cavalo alado, era o mais grosseiro dos eufemismos. Tecnicamente preciso, mas semelhante a chamar uma safira perfeitamente lapidada de pedra, ou trono dourado de um rei de cadeira. Era mais parecido com o espírito do cavalo, a essência de um cavalo que foi purificado e recebeu forma física, brilhando com uma luz sobrenatural que até mesmo Castor reconheceu como uma magia rara e antiga, de fato. Não é um animal, na verdade não. Uma fera fantasmagórica, um conceito que ganhou corpo, a ideia do Pégaso. Por que você está fazendo isso? Castor exigiu. Você é Ryder, servo de Sakura. Sim, e
Caster rosnou exasperado. Idiota, você deve suspeitar da verdade sobre os poderes de Sakura. A sombra e os servos enegrecidos são dela, assim como você. Ryder inclinou ligeiramente a cabeça. Ah, então foi isso. Eu sabia que alguma influência externa havia se enraizado nela, mas pensar que era você. Sim, isso é bom. Eu tinha minhas dúvidas sobre o julgamento da minha Rin, mas parece ela me levou a algo que posso usar. Há um veneno na alma de Sakura. Tenho observado isso há algum tempo, sem entender sua natureza além do fato de que a danificou de dentro para fora. Mas se você é uma manifestação dessa escuridão, eu tenho um caminho. Se eu te matar, talvez a escuridão dentro dela diminua. Verdadeiramente grato, embora eu entenda se você não vir isso em minhas ações. O queixo de Caster caiu. Mas, você está bravo? A mente interior da garota é minha, Ryder. Ela nunca provaria. Nós dois somos seus servos, e seu verdadeiro coração irá restringir você. Ryder encolheu os ombros e disse simplesmente, sob nova administração. Apertando as rédeas uma vez para incitar o Pégaso, Ryder atacou. Olhando para o topo da montanha de seu lugar fora do campo limite, Rin piscou algumas vezes diante da vista magnífica. Uau, eu sei como escolhê-los, aparentemente. Archer, invisível, suspirou. Cyber cortou a lança para o lado, faísca saltando do choque das armas e um pequeno corte abrindo em sua bochecha apesar de seu bloqueio, mas ela teve pouca chance de fazer algo sobre isso. A lança já havia recuado e investido novamente quando ela percebeu que havia sido ferida, e novamente, os ataques vindo tão rápido que foram quase simultâneos. Somente os inigualáveis instintos de batalha de Cyber, sua capacidade de sentir os golpes invisíveis chegando e reagir a eles antes que começassem, impediram que ela fosse completamente espetada. Ainda assim, ela estava presa fora de seu alcance efetivo, mantida na defensiva e sendo derrubada por dezenas, talvez centenas de pequenos cortes cortados sob sua armadura pela aura sanguinária da lança. O sangue escorria pelas pernas, impedido de acumular-se nas botas apenas pelos pés em constante movimento. Cada bloco exigia um pouco mais de esforço do que o anterior. Ela estava perdendo. E mais especificamente, ela não tinha tempo para isso. Shiro estava. Ela arriscou uma breve olhada de volta para o templo, e seu estômago embrulhou ao ver a máscara de caveira branca tremeluzindo nas árvores. Assassino, embora permanecesse fora da batalha como Lancer havia exigido, reposicionou-se entre ela e Shiro, para impedir a retirada. Ela quase riu. Como se ela pudesse virar as costas para Lancer quando foi necessária toda a sua habilidade apenas para mantê-lo em um impasse perdido. Ela precisava de uma opção e precisava dela agora. O próprio assassino não era uma ameaça para ela em combate direto. Se ela conseguisse conter Lancer por apenas alguns minutos, ela poderia passar por assassino com o mínimo esforço. Ela tinha certeza disso. O problema com Lancer, na verdade, era que seu alcance superava o dela em uma quantidade crucial. Então, se ela pudesse aumentar seu alcance, ela saltou para trás, a lança negra enterrando-se no chão e enviando uma onda de terra voando no ar enquanto Lancer a arrancava com um grunhido saltando atrás dela. Mas a demora em desalojar sua arma foi uma abertura suficiente. Cyber teve uma abertura pequena, mas crítica. Mesmo quando Lancer atacou, ela balançou a espada para frente e lançou ar invisível. O vento ao redor da lâmina de Cyber era mais que uma bainha para esconder sua lâmina. Era um fantasma nobre por si só e tinha o poder apropriado para esta tarefa. Ar invisível era menos uma bainha e mais um tufão contido. Uma tempestade comprimida em um espaço do tamanho de uma lâmina para dar maior força aos seus cortes e esconder a verdade de cada movimento. E assim como ela poderia liberar esse ar gradualmente, em uma barreira repelente para afastar os inimigos enquanto reunia poder para usar o verdadeiro poder de Excalibur, ela também poderia liberar tudo de uma vez em uma única bala imparável. A forma ofensiva do primeiro fantasma nobre de Cyber, ar invisível, ataque aéreo, o martelo do Rei do Vento. A força da mana e a velocidade do vento fizeram com que o impacto não fosse muito diferente de uma bola de demolição lançada por um tornado, capaz de esmagar pedras e arrancar florestas. Lancer era o mais rápido dos servos e, em circunstâncias normais, ele provavelmente poderia ter se esquivado até mesmo de uma arma de velocidade tão incrível. Em circunstâncias normais, porém, ele provavelmente não estaria atacando diretamente. Lancer plantou os pés e tentou desesperadamente avançar em outra direção. Para seu crédito, ele quase conseguiu, o que foi mais do que qualquer outra pessoa poderia ter feito. Assim que seu tornozelo cravou no solo para fazê-lo parar, o vento bateu com força em seu ombro direito, cortando como uma navalha e martelando como um ariete, simultaneamente enquanto a tempestade se alastrava ao seu redor. Lancer caiu para trás, batendo em um antigo tronco de árvore caído com tanta força que quebrou como vidro, apesar de ser mais grosso do que os pilares de sustentação do próprio templo. Seu braço direito decepado pousou ao lado dele um momento depois. Cyber não sabia se o ferimento era mortal e ela não se importava. Assassino estava logo atrás dela e era, afinal, um assassino. Com Lancer acordado e ativo, matá-la provavelmente teria transformado sua inquieta aliança em uma batalha que terminaria em sua própria morte. Agora, porém, ela girou com a espada pronta para o inevitável lançamento de facas, apenas para descobrir que nada havia acontecido. A caveira branca estava desaparecendo na direção de o templo. Shiro. Cyber decolou. Todos os pensamentos sobre táticas desapareceram. A assassina mascarada estava voltando para seu mestre para alertá-lo sobre o fracasso de sua armadilha e para derrotar Cyber por outro método. Se Shiro morresse, a perda de seu contrato a deixaria fraca o suficiente para até mesmo um assassino lidar com ela. Ela despejou mana em suas pernas, atacando loucamente, sua espada preparada para proteger apenas seu coração e sua cabeça. Qualquer outra coisa ela poderia sobreviver. Ela teve que pegar assassino e matá-lo a todo custo, e dada sua velocidade, ela só teve alguns segundos para controlá-lo antes que o monstro alcançasse Zouken matou e Shiro morresse.
Assassino parou, juntou as pernas e saltou para uma das únicas árvores que ainda estavam de pé. Cyber atacou ele, arma levantada. E cada instinto de seu corpo gritava para ela parar. Ela não deve seguir a caveira na escuridão. A morte a cercou e ir mais longe seria suicídio. Ela pisou forte para detê-la, avançando, sem saber se Lancer já havia se recuperado de alguma forma ou se um novo inimigo se aproximava, mas certa de que deveria interromper seu ataque para se defender. E seu pé desapareceu, uma onda de frio e uma fraqueza repentina e dolorosa percorrendo todo seu corpo, como se ela tivesse entrado em um vazio que rasgava avidamente sua própria essência, sugando o poder de seus músculos e substituindo-o por nada além de dor e amargura. Frio que a abalou profundamente. Ela plantou o outro pé para tentar se libertar, apenas para descobrir que também estava preso. O horror abalou sua mente, só aumentando quando ela finalmente viu que a escuridão que ela erroneamente presumiu ser simplesmente as folhas e sombras do chão de uma floresta à meia-noite era muito, muito negra. E quando algo que ela mal conseguia perceber se contorceu em torno de suas pernas em sua visão turva, o vermelho sangue da sombra começou a se contorcer entre os tentáculos negros que já serpenteavam por seu corpo. Assassino riu, um som seco e vazio. Receio ter lhe contado uma pequena mentira, Cyber. Lancer não é tão talentoso em furtividade, sabe? Ele nunca poderia ter evitado sua atenção com habilidade suficiente para lançar um ataque surpresa, pelo menos, não sem ajuda. Você cometeu um terceiro erro, Cyber, e foi confiar em minhas palavras. Esta batalha foi de 3 contra 1 desde o início. Seu regozijo desapareceu em um jargão nos ouvidos de Cyber enquanto a escuridão se aprofundava. Cyber foi um grande soldado, guerreiro e rei, veterano de uma dúzia de campanhas. Um poderoso general que liderou seus exércitos desde a frente e fez guerra contra os invasores e também contra os seus companheiros britânicos. Como tal, ela foi capaz de permanecer relativamente calma, apesar de todo o seu corpo e alma estremecerem de repulsa que ameaçava deixá-la louca. Relativamente. Houve 2 ameaças. Primeiro, e mais obviamente, foi a escuridão rastejante que lentamente subiu por seu corpo, cavando através de sua armadura como se ela não existisse e estendendo seus tentáculos imundos até sua própria essência, uma fome dolorosa que falava de dor à sua mente. E solidão e fome desesperada. Ele a queria, atraí-la para si e deleitar-se com ela até que não restasse mais nenhum vestígio do servo. Isto claramente não poderia ser permitido, e ela poderia impedir. Sua reserva de mana era enorme e só ficou mais forte desde que Ilyasviel emprestou um pouco de seu próprio poder a ela após o encontro com o Archer Dourado. Embora a coisa doente estivesse drenando esse poder a um ritmo perigoso, ela ainda poderia escapar se concentrasse tudo em uma única explosão. Mesmo que ela perdesse as pernas, isso salvaria sua vida. Foi aqui que o segundo problema se tornou aparente. Assassino continuou a falar, embora a audição de Cyber tivesse sido cortada há muito tempo pelas ondas de doença e fraqueza que a inundaram. Ela não tinha ideia do que ele estava dizendo, mas podia ver que ele havia tirado a capa e as bandagens do braço atrofiado. O membro se desdobrou em um ângulo não natural, revelando um braço com o triplo do comprimento de um humano e torcido bizarramente sobre sua cabeça, terminando em dedos com garras e revestido por uma aura carmesim sangrenta. Ela mal conseguia sentir a imundície daquilo. Na verdade, como poderia ser comparado à imundície que cercava suas próprias pernas? Mas seus instintos gritavam. Isso era perigoso. Menos abertamente vil, talvez, mas certamente a mataria se ela permitisse qualquer ataque que ele planejasse atacá-la. Suas opções eram duplas e ambas levaram à morte, e então ela fez a única escolha que pôde ver. Ela seguiria o ataque do assassino e o contra-atacaria da forma mais letal e brutal que pudesse, aproveitando-se da percepção dele de seu desamparo. Ela não poderia destruir esta sombra, ela sabia disso. Mas se ela pudesse matar assassino com seu último suspiro, ou pelo menos mutilá-lo além de sua capacidade de recuperação esta noite, isso poderia muito bem fazer a diferença para determinar se Shiro viveria ou morreria. Não era muito, mas era tudo que ela podia fazer com o poder que lhe restava. Ela tentou manter o sorriso longe de seu rosto, mudando seu peso e puxando sua mana para sua lâmina, o brilho dela quase invisível contra a escuridão que já a envolvia. E então uma navalha gelada perfurou suas pernas. O quê? Assassino rosnou com maior fúria do que ela já tinha ouvido dele, sua maldição se dissipando no choque do momento. Através da névoa de agonia, Cyber registrou uma pequena surpresa por poder ouvi-lo. O efeito sufocante da sombra em seus sentidos agora desapareceu completamente. Em seu lugar estava uma dor como ela raramente sentia, mas ela estava viva, e ela estava ascendente? No topo de uma das poucas árvores em pé, Lancer a colocou no chão, olhando para Assassino com óbvia ira. O sangue dela escorria de sua lança, e Cyber olhou para baixo para ver que suas pernas estavam quase perdidas, cortadas dos joelhos para baixo. A repulsa encheu enquanto observava seus próprios membros desaparecerem no chão da floresta abaixo. Lancer nem sequer olhou para ela quando disse: "Nada me irrita mais do que alguém que estraga minha diversão. Com você aleijado assim, o jogo da noite está arruinado." Tempo. Lancer, o que você fez? Assassino rosnou, sua voz cheia de uma combinação de choque e desgosto. Eu te disse, isso era para ser 1 contra 1. Cyber vai morrer nas minhas mãos e de mais ninguém. Eu te disse. Seu idiota. Isso desafia toda a lógica tática. Seu próprio mestre. É um idiota estúpido, concluiu Lancer. Veja, é isso que Caster não está entendendo. E você está cometendo o mesmo erro aqui. Daqui em diante, a única coisa que sou obrigado a fazer é exatamente o que eu quero. Tanto quanto você quiser, mas o fato é que estou correndo principalmente por capricho aqui. Por exemplo, agora, meu capricho é rir e ver você morrer. Sobre o que ele está tagarelando. Assassino pensou, ampliando seus sentidos. Oh, doce Alá, isso não é bom. Assassino saltou, seus músculos se contraíram e o enviaram a uma velocidade que mal era visível ao olho humano. Não foi remotamente rápido o suficiente.
Berserker apareceu do nada e desceu seu machado em um único movimento perfeito, sua própria velocidade fazendo o assassino parecer estar se movendo em câmera lenta. A arma monstruosa atravessou o servo menor, e o borrão negro de seu movimento foi muito de repente. Dois borrões negros unidos por um borrifo vermelho escuro que se espalhou pela floresta em uma chuva nauseante enquanto o servo era rasgado ao meio no chão. Cintura, suas pernas caindo frouxamente na sombra e sendo devoradas avidamente, e a parte superior de seu corpo foi arremessada como uma boneca de pano por seu próprio impulso para cair na vegetação rasteira sem ser vista. Lancer disse prestativamente antes de pular, com um sorriso no rosto e sua lança brilhando com mana acumulada, enquanto ele atacava, diretamente passando pelo servo maior, levando-o para a floresta e para longe da sombra rastejante que já estava começando a subir por suas pernas. Berserker rugiu em fúria e atacou, a pele de seus pés se rasgando enquanto ele se movia. A pequena mente que ele tinha estava tão focada na matança que nem notou os ferimentos. Os músculos expostos de suas pernas deixando um rastro de sangue ao longo da floresta. Chão enquanto sua pele crescia rapidamente. É isso, murmurou Lancer, sorrindo maliciosamente. Talvez esta noite não tenha sido desperdiçada, afinal. Caster cortou a mão dela, meia dúzia de lanças de chamas negras cortando a noite, e observou com consternação enquanto elas desapareciam inofensivamente contra a aura brilhante do Pégaso enquanto ele atacava, um grito agudo saindo de seus lábios. Isso foi um absurdo. Sua magia era antiga, um poder extraído da Era dos Deuses. Ela tinha certeza de que não era a mais forte dos servos, com certeza, mas ela não deveria ter encontrado nenhum tipo de mistério que se igualasse aos seus poderes fora de um fantasma nobre. Mas a montaria de Ryder era um artefato da mesma idade do mundo que seu poder. Um Pégaso deveria ser mais fraco que ela normalmente, mas este era antigo, um verdadeiro descendente da Era dos Deuses. Possivelmente até mesmo o Pégaso da lenda de Belerofonte. Sua idade e fama fizeram dele algo mais forte do que deveria ser. Perigoso. Caster mergulhou, o Pégaso errando por poucos centímetros enquanto rasgava o ar como uma bala. E embora a criatura nunca tenha atingido, ela ainda caiu loucamente, seu manto rasgando-se ao seu redor apenas pelas ondas de choque do voo da besta. Ela torceu o corpo, as asas negras se regenerando e estalando o ar ao seu redor, enquanto o Pégaso voava para o céu, já tão alto que parecia mais uma estrela do que qualquer outra coisa. Isso era uma loucura. Ela não poderia derrotar Ryder sem primeiro tirá-la de cima daquela criatura. E ainda assim, sua magia saiu da aura do Pégaso como água de uma rocha. Nenhum de seus feitiços chegou nem perto de desmontar o outro servo. Meu animal de estimação, vem até mim. Eu preciso de você. Ela enviou a chamada com sua mente, implorando a sombra para vir para o lado dela, mas não ouviu nada além de uma loucura turbulenta em sua mente em resposta. Os servos ainda estavam lutando bem próximos dele. Tinha provado seu poder e queria mais, e não iria ignorar a oportunidade de tal banquete nem mesmo para protegê-la. Isto não pode ser. Isto não pode ser permitido. Não, eu recuso. Eu cheguei tão longe. Caster pensou, enviando ondas de raiva e fúria para as profundezas de seu poder, raios de fogo escuro rugindo loucamente. Sua magia rasgou o céu como garras, fúria desenfreada e tóxica para queimar essa abominação traiçoeira e cruel até nada como ela merecia. O Pégaso atravessou, um farol brilhante na escuridão, e Ryder avançou sobre ela como a lança de um deus furioso. Caster caiu, um calafrio repentino percorrendo o ar sem nenhuma razão que ela pudesse ver. Afinal, o Pégaso sentirá falta dela, não é? Não houve. Houve. O braço dela, o braço esquerdo, a coxa e um pedaço do torso simplesmente sumiram. Ela caiu na escuridão, o grito de triunfo do Pégaso ecoando em seus ouvidos. Ryder não sorriu, porque o trabalho estava apenas pela metade. Ainda assim, um grande obstáculo estava fora de seu caminho, e o fluxo de mana de Rin era tão estável quanto se poderia esperar. Com uma pressão suave em seu pescoço e um empurrão mental, ela dirigiu Pégaso para um mergulho em direção ao templo. Os insetos que pululavam no ar ao seu redor se desintegraram com o simples toque da aura de sua montaria, antes de fazê-lo subir no último segundo. As ondas de choque da passagem de seu amado filho arrancaram o telhado da estrutura já danificada, e ela caiu de costas, caindo no meio do enxame intocada para pousar no templo entre Shirou Emiya e o repugnante condutor de escravos de Sakura. Os olhos de Zouken estavam arregalados em choque óbvio, uma expressão que ele não carregava com frequência. Como? Por que ela se envolveria agora? Ela nem deveria ser senciente enquanto. Ryder levantou-se, a ponta da corrente se materializou em suas mãos e caiu no chão ao seu redor, os elos sibilando como cobras enquanto batiam. Ela não está. A guerra foge do seu controle, velho, e aqueles que você finge manipular operam sem o seu conhecimento. Você está preparado para morrer? Zouken piscou algumas vezes confuso, antes de suspirar de aborrecimento e soltar uma risada levemente autodepreciativa. Oh, que coisa! Parece que certos fatores fugiram um pouco do meu controle, mas ser informado disso por uma boneca quase viva não é bom para o ego de um homem velho. Terei que ter uma longa conversa com meus netos depois dos acontecimentos desta noite, como sempre. Eles conseguem ser uma decepção em muitos aspectos. Não se preocupe, disse Ryder suavemente, uma tensão quase imperceptível em seus músculos enchendo o ar do templo com uma aura de ameaça. Você não ficará desapontado por muito tempo. Duas coisas aconteceram então. Ryder entrou em movimento, um turbilhão de lâminas e sombras que mal era visível ao olho humano, mas os resultados dificilmente poderiam ser ignorados. Ao seu redor, as pontas de sua arma cortavam violentamente, e Shirou podia senti-los passando, errando por meros milímetros enquanto avançavam pela sala, despedaçando os insetos que enxameavam. Em segundo lugar, e muito menos inspirador de esperança, Zouken desapareceu, dissolvendo-se em uma pilha contorcida de vermes gigantescos e contorcidos que desapareceram na horda de familiares. Que fogo!
Confesso que não esperava isso de você, Ryder. Embora talvez isso tenha sido simplesmente Shinji falhando em extrair seu potencial, a voz divertida de Zouken ecoou por todo o templo. Mas que assim seja. Como recompensa por sua posição repentina, permitirei que você mantenha a vida da jovem Emiya. Aproveite e tenha orgulho disso. Isso não acabou. Sua posição inesperada não é tão firme quanto você acredita, e essa esperança que você sente será um veneno antes que a noite termine. Os assobios e chiados do enxame eram tão difundidos que Shiro achou sua súbita ausência quase mais perturbadora do que sua presença. Mas ela se permitiu apenas um momento ficar atordoada com sua súbita boa sorte, antes de dizer, Cyber, saia. Vá até o portão do templo e saia da montanha, disse Ryder com firmeza. Ainda tenho presas para caçar esta noite. Ela desapareceu, não deixando nenhum sinal de que alguma vez esteve lá. Bem, tudo bem, exceto pelo telhado sendo arrancado e pelas centenas de insetos mortos espalhados por aí, pingando e cor nojento por todo o lugar. Mas isso, ponderou Shiro, a fazia parecer muito menos misteriosa. Uma sombra se moveu no caminho destruído do templo. Ninguém estava lá para vê-lo, e ele não fazia nenhum som enquanto se movia, vagando pelos terrenos em ruínas em direção ao portão como uma folha ao vento. Assassino sabia que seus ferimentos eram horríveis, porque ele realmente podia senti-los. Ele não era o que alguém chamaria de normal nem mesmo pelos padrões de um servo. Sua carne e sangue estavam retorcidos e fluíam com substâncias químicas que alteravam a mente. A maior parte da dor simplesmente não era registrada em seus sentidos, permitindo-lhe desempenhar suas funções sem se preocupar com lesões. Agora, porém, o golpe do gigante atingiu tão fundo que nenhuma droga conseguiu entorpecê-lo. Ele não conseguia se mover, mal conseguia respirar, mal conseguia pensar em meio à dor. Seu corpo era uma massa mole de carne dilacerada. Assassino. Por que o Cyber não foi destruído? A voz de seu mestre ecoou em sua mente. Você não deveria permitir que ela fosse levada intacta, apesar do que poderíamos ter dito a Caster. Assassino riu apesar de tudo, enquanto o som da lança e do machado batendo um contra o outro ecoava pela floresta. Ah, mestre, ninguém está exatamente intacto aqui? O que? O que você faz? Berserker interferiu. Cyber está ferida e neutralizada, mas eu a perdi de vista. Assassino, as coisas ficaram complicadas. Intervenha se possível. Temos algum controle sobre Lancer, mas Berserker é um coringa. De qualquer forma, provavelmente é melhor garantir que um deles morra se possível. Os olhos do assassino se voltaram involuntariamente para suas pernas ainda ausentes. Isso pode representar um desafio. Um suspiro mental encheu seus pensamentos, e ao seu redor os insetos de Zouken começaram a se contorcer do solo e se enterrarem em sua carne. Uma breve pontada de dor emergiu de seus pontos de entrada, mas foi seguida por alívio e força abençoados enquanto as criaturas se dissolviam em suas veias, derretendo em uma infusão abençoada de mana enquanto os familiares entregavam suas vidas a serviço de seu criador. Uma névoa sombria começou a se formar sob sua cintura, enquanto suas pernas arruinadas começaram a crescer novamente. Com um suspiro misto de alívio e aborrecimento, Assassino se preparou para entrar em guerra mais uma vez. Lancer estava são o suficiente para considerar que estava quase definitivamente louco, mas estava se divertindo tanto que mal conseguia se importar mais. O dano de sua batalha com Cyber já havia se reparado, um detalhe útil obtido de sua conexão com a sombra. E no entanto, ele já estava sangrando por causa de uma dúzia de novos ferimentos. O simples fato de estar perto dos golpes de Berserker cortou sua armadura, não por causa de uma maldição como sua própria lança, mas simplesmente pela força dos golpes do gigante. E em troca, Lancer desferiu um golpe que teria perfurado a armadura de um tanque de guerra e assistiu com uma alegria mal disfarçada quando a arma saltou da pele de Berserker com a pena. Zum arranhão, puxando a arma para trás mal a tempo de evitar que o golpe de retorno acertasse seu alvo. Cabeça. As armas se chocaram umas contra as outras com tanta força que as folhas das árvores foram sacudidas, e Lancer foi arremessado para trás, cavando trincheiras de terra sob suas botas blindadas. Você sabe, eu poderia fazer isso a noite toda, disse Lancer alegremente. Embora seus olhos estivessem examinando o horizonte e se estreitando de aborrecimento para encontrar a sombra continuando a rastejar atrás deles, procurando Berserker com uma fome que ele teria achado admirável em qualquer circunstância, além de tentar arruinar sua luta. Mas francamente devemos continuar andando. Berserker rugiu sacudindo a montanha, a sede de sangue irradiando do corpo do gigante em ondas tão intensas que Lancer juraria que podia vê-los. O gigante atacou seguindo a retirada de Lancer balançando, até que a sombra estivesse fora de seu campo de visão. Ok, provavelmente seguro por um tempo então. Espero que você aprecie o que faço por você, disse Lancer com uma risada, enquanto enfiava sua lança no rosto de Berserker. Assassino assistiu à batalha, ponderando sua situação. O fato era que Berserker parecia mais propenso a vencer. Lancer claramente mal conseguiu arranhar a pele do gigante, apesar de seu poder e da maldição sobre sua lança. Se Assassino simplesmente ficasse para trás e ignorasse a situação, então provavelmente Berserker simplesmente despedaçaria o outro servo e cuidaria dos negócios de seu mestre. Isso não seria, como Zouken havia dito, um resultado terrivelmente desagradável. O servo enegrecido era perigosamente instável e transformou uma simples emboscada em um fiasco. No entanto, Lancer utilizou o mais poderoso de seus nobres fantasmas na presença da sombra. Ele era uma pessoa conhecida e ainda não podia operar por longos períodos de tempo sem a presença da sombra, e portanto a aprovação tácita de Zouken,
Berserker, por outro lado, era totalmente incontrolável. Idealmente, remover os dois era a opção a ser tomada. Mas tal feito estava muito além de suas habilidades. Ele tinha certeza disso. Derrotar até mesmo um deles em combate 1 a 1 foi. Um calafrio passou pelo ar, algo deslizando silenciosamente pela floresta abaixo dele, uma árvore caída se dissolvendo no nada por onde passava. Claro, ele não estava realmente sozinho, estava. Shirou subiu as escadas de 2 em 2, chamando Cyber em sua mente a cada passo. Ela está bem. Ela deve estar bem, ele pensou. Uma litania que corria loucamente por sua cabeça entre cada chamado silencioso por ela. O selo de comando. Eu deveria usá-lo. Eu deveria ter certeza. Ela estaria aqui se pudesse, ela. Ung, eu deveria saber que você estaria aqui, disse um tom de dor vindo dos arbustos na parte inferior da escada de pedra. Tosaka? Você foi jogado em um arbusto ou... Não sei o que você quer dizer, disse Rin. Olha, eu tenho a situação sob controle, então se você não quer morrer, saia daqui. Deixe Ryder cuidar disso. Você está trabalhando com Shinji? O quê? De onde veio isso? Ryder é a serva de Shinji. Eu pensei que ela estava morta, mas... Espere. Ela me salvou de Zouken e... Eu não. O que está acontecendo aqui? Rin suspirou. Isso importa? Você está vivo. Ligue para Cyber e saia daqui. Eu estou cuidando disso. Shirou empalideceu. Cyber, algo está errado. Estive ligando para ela e ela não. Os olhos de Rin se arregalaram. Seu selo de comando. Não desapareceu, mas... Ele parou para considerar pela primeira vez desde que Zouken e Caster apareceram. Parece frio. O quê? Eu nunca ouvi falar disso. Nem senti nada parecido vindo dos meus. Rin murmurou, levando a mão aos lábios, pensativa. Archer? Parece familiar para você? Você acha que eu saberia mais sobre o sistema do que você? Seu servo perguntou em sua mente. Embora considerando quão cansado você parece, talvez você não saiba muito bem disso. Ter Ryder em combate está esgotando você mais rápido do que você esperava. Você deveria seguir seu próprio conselho, ligar de volta para ela e sair daqui. Cale-se. Há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para eu não estar envolvido. Rin silenciou, antes de dizer em voz alta. Archer também não sabe. Olha, talvez você devesse apenas. Um estalo agudo ecoou pela rua, como o som de uma saudação de 10 tiros sendo disparada diretamente contra um tronco de árvore, interrompendo Rin em estado de choque. Porque o som não veio da batalha nas montanhas. O que está acontecendo aqui? Ilha murmurou, lançando sua visão através das árvores da montanha, observando todos os eventos ao mesmo tempo. Shirou estava seguro e isso era bom. Ele estava com Rin, que era uma bárbara mal educada, mas ela tinha uma certa astúcia e talento para a violência, então ele deveria estar seguro o suficiente. Principalmente desde então, e Ilha não tinha certeza de como isso tinha acontecido. Archer estava com ela. E ainda assim, Ryder respondeu aos seus comandos também. A linha prateada de mana conectando o mestre ao servo não era algo que pudesse ser escondido dos olhos de Ilha, e Rin definitivamente tinha dois. Aquele que a ligava a Archer era minúsculo, tremeluzente, mal existia, mas existia. Aquele que a ligava a Ryder era mais forte, muito mais energia fluindo através dele, mas havia algo estranho nisso. Claro, foi falso. O mesmo truque nojento que aquele ratinho repugnante de Makiri usou quando estava no controle de Ryder. Ilha soltou um rosnado pequeno e frustrado. Primeiro Caster, depois Zouken, agora até Rin Tosaka estava quebrando as malditas regras. Será que essas pessoas tinham algum ódio profundo de apenas travar uma guerra do Santo Graal de forma justa? Ilha respirou fundo, acalmando seus nervos em frangalhos. Rin pode ser uma pirralha horrível, é claro, mas ela estava pelo menos tangencialmente do lado de Ilha neste conflito. Se ela tivesse pegado alguns dos recursos de guerra de Makiri e os usado para uso próprio, seria uma coisa boa. Então, por enquanto, ela enviou sua visão para outro lugar. Cyber estava vivo, embora claramente insalubre. Suas pernas não estavam se regenerando adequadamente, seu rosto estava pálido e coberto de suor. Ilha franziu a testa, os níveis de mana do servo eram estranhamente baixos, considerando o fato de que Ilha havia dado a ela um depósito bastante grande não muito tempo atrás. A menos que ela tivesse disparado aquele enorme fantasma nobre 2 ou até 3 vezes, não havia como ela ficar tão sem energia. A influência da sombra? A fome pode muito bem não ter se limitado aos servos. A energia vital em geral era alimento para ele, então? Eca, vou ter que deixá-la sugar meu sangue de novo, não é? Ela pensou, estremecendo um pouco. Ela tinha muita energia para dar, é claro, só que a experiência tinha sido meio nojenta. Ainda assim, era melhor do que deixar Cyber morrer, e talvez examiná-la fornecesse alguma informação sobre a sombra. Havia algo estranho em Cyber, algo que ela não conseguia identificar. Algo se mexeu no canto de sua visão. Uma sombra se movendo onde não havia nada que a movesse nem luar que a projetasse. Ilha não era uma criança estúpida, embora sua mente não funcionasse necessariamente como a de todos os outros. Ela arrancou sua mente da consciência interligada da floresta e lançou um raio de mana bruta diretamente nela. Os ouvidos de Shirou e Rin se animaram com os sons da batalha descendo da montanha. Emiya, isso. Você fica aqui, eu vou dar uma olhada, disse Shirou. Sozinho? Você não é muito lutador. Sem ofensa, mas parece que você mal consegue ficar de pé. Vou ver se há algo de que devemos fugir e voltar. Ok, se você quer morrer, fique à vontade. Mas seu selo de comando. Emiya, não deve haver muita sensação deles quando estiverem no lugar. Você deveria considerar chamar Cyber aqui com um e me deixar examiná-la. Shirou olhou para os selos de comando em sua mão, ainda brilhando intensamente, mas ainda sentindo um frio estranho, como se gelo tivesse sido gravado em sua pele. Se algo mudar, eu não sei o que está acontecendo lá em cima. Se Ryder foi ajudar Cyber, então chamar Cyber pode matá-la. E eu devo uma a ela.
Idiota, você me deve uma, você Rin retrucou, mas Shirou já havia começado a correr com aquele olhar idiota e determinado que ele fazia tão bem, e a ideia de segui-lo já estava deixando um pouco tonta. Seus músculos pareciam chumbo, sua pele estava fria e úmida, cada movimento parecia exigir o dobro do esforço que deveria. Droga, ela odiava quando Archer estava certo. Lancer bateu na árvore com força suficiente para quebrar o tronco de mais de 1 metro de espessura, o sangue escorrendo de sua boca e o ferimento aberto em seu estômago. Gaibolg caiu com os dedos dormentes, a ponta perversa da lança cravando-se no solo. Ele. Ele riu baixinho, um sorriso quase gentil no rosto. Ele assistiu ao ataque final de Berserker, murmurando baixinho. Bom, termine. Não há vergonha em terminar desta maneira. É assim que os guerreiros morrem. Termine. A arma de Berserker caiu, destruindo a árvore e transformando-a em gravetos. E se Lancer ainda estivesse lá, sua morte teria sido realmente complicada. O que o servo negro rosnou quando algo escuro passou diante de sua visão, e seu corpo quebrado se moveu como se estivesse sozinho. Não, alguém o carregava, uma sombra escura contra a escuridão. Com um grunhido de pura fúria, Lancer atacou com a mão, os espinhos de sua armadura rasgando a carne do assassino, riachos de sangue escuro escorrendo por seu braço. Seu filho da puta, como ousa? O final da frase foi abafado pelo rugido de Berserker enquanto o gigante os perseguia, rasgando os escombros causados por sua própria carga cruel, seus balanços sacudindo a montanha. Embora nem isso pudesse abafar completamente a maldição furiosa de Lancer quando o assassino o jogou diretamente na sombra rastejando ao longo do chão da floresta, e Berserker investiu descuidadamente na escuridão que se espalhava atrás dele. O poder de Ilha não era realmente um feitiço, ela era um ser mágico, corria em suas veias, permeava cada célula. Quando ela quisesse, ela poderia direcioná-lo para fora em um raio de energia brutal e destrutivo que poderia perfurar placas de armadura de aço. Ela não sabia quem a havia surpreendido e não se importava particularmente se eles tivessem boas intenções. Não estariam se aproximando furtivamente dela envolta em mana. Ela atacou para matar. Não adiantou muito. O brilho quase invisível no ar cresceu e se contorceu, tornando-se um vórtice no ar que atraiu seu ataque, comprimindo-o em um pontinho de luz que desapareceu rapidamente, sufocado pela escuridão. As sombras se espalharam e tomaram forma, e o servo Caster ficou diante dela, sorrindo presunçosamente. Interessante. Você realmente é uma criatura única, embora eu tema que seu lançamento de feitiços ainda seja, infelizmente, humano. Bem, isso tornará mais fácil contê-lo para a experimentação. Ilha estremeceu, a aura de escuridão que emanava da mulher fazendo-a sentir-se enjoada enquanto forçava um sorriso malicioso no rosto. Você vai me perdoar se eu não quiser ir junto com você. Afinal, garotinhas inocentes sob seus cuidados têm tendência a ter um fim ruim, não é, Medeia? Sua própria filha. Os olhos escuros de Caster se arregalaram, as emoções em seu rosto se agitando rapidamente entre choque, terror e uma tristeza tão profunda que Ilha pensou que seu coração iria se partir, antes de finalmente se decidir por uma raiva tão sombria que torceu seu lindo rosto em algo quase irreconhecível. Como humano, você é muito útil para mim, vivo. Sua saúde é menos importante. E o seu não tem nenhuma importância, rebateu Ilha, o selo de comando que revestia seu corpo iluminando-se brilhantemente, o padrão da magia envolvendo seu corpo como uma coisa viva. Berserker, vem até mim. Nada aconteceu. Os selos de comando queimaram, chamando por seu servo, mas ele não pôde vir, a magia queimando em sua pele enquanto tentava inutilmente chamar seu protetor para ela. Mas, ah não, pensou Ilha. Ela se virou e correu noite adentro, a risada encantada de Caster zombando dela a cada passo inútil enquanto o servo mal se preocupava em persegui-la. Ah não, pensou Lancer. Não, seu idiota gigante, você não pode. Lancer gritou, observando consternado as pernas gigantes do monstro começarem a desaparecer na escuridão, seu golpe interrompido por gavinhas de escuridão que subiram para envolver seus braços, segurando-o firmemente. Lancer chamou Gaibolg para sua mão boa e balançou sua arma, tentando cortar as gavinhas, mas ele não era mais um verdadeiro servo, em muitos aspectos. Ele fazia parte da sombra agora e não podia danificá-la como antes. Além disso, a coisa ficou mais forte desde a batalha, absorvendo e alimentando-se de uma parte do poder de Cyber também. A lança cortou os tentáculos, mas eles cresceram tão rapidamente que poderiam muito bem não ter sido cortados, e mais uma dúzia se juntou a eles, fundindo-se no corpo de Berserker como se a pele blindada fosse mero papel. Droga. Ele pensou, balançando inutilmente. O gigante mal percebeu sua própria morte iminente ao tentar matar Lancer, e sua própria quase invulnerabilidade estava trabalhando contra ele aqui. Haveria agora que cortar as pernas deste aqui. Meu nobre fantasma? Jogar a lança? Mandar tudo para o inferno e torcer para que o que sobrou dele não esteja tocando a sombra? Não, isso seria apenas cortar a comida para ele. Ele fez uma pausa, um som repentino o distraiu de seu devaneio. Ele só teve tempo para um pensamento antes do impacto. Quem trouxe um cavalo? Ryder havia entrado na batalha há algum tempo e francamente não tinha certeza de quem matar. Lancer foi uma escolha óbvia. Assim como Caster, ele era uma manifestação do caos dentro de Sakura e teve que ser destruído. E assassino devia sua lealdade a Zouken, o que lhe rendeu exatamente zero misericórdia na mente de Ryder. Berserker e Cyber, no entanto. Rin pediu a ela para preservar a vida de Cyber, mas o outro servo era uma ameaça. A lealdade de Ryder estava e sempre estaria com seu verdadeiro mestre. E Sakura, ao contrário do mestre temporário que segurava o tomo com o selo de comando do cavaleiro, definitivamente não queria Cyber vivo. Ela queria que Shirou Emiya fosse expulso da guerra e em segurança. Rin nunca aprovaria, é claro, mas Rin era fraco. Onde Shinji teria extraído o preço da desobediência do corpo de Sakura, Rin provavelmente apenas puniria a própria Ryder e pouparia a garota. Isto era aceitável. Berserker, bem,
Ela não queria nada com isso, não importa o quão poderosa ela tivesse crescido sob o comando do Tosaka. Mas ela tinha que considerar o simples fato de que ele provavelmente a mataria só por estar por perto. Então ela resolveu evitar Berserker e discretamente derrubar Cyber se encontrasse algum deles. Provavelmente foi por isso que ela encontrou Berserker quase imediatamente, rasgando a floresta, batendo em Lancer como uma boneca de pano e rugindo loucamente, e não viu Cyber. Ela estava preparada para simplesmente dar uma volta e voltar para Rin, deixando os lunáticos destruindo uns aos outros quando as coisas dessem terrivelmente errado. A forma sombria do assassino se destaca da escuridão da floresta, alterando todo o curso da batalha com um único movimento. Ryder não sabia exatamente o que era sombra, mas ela sabia que ela estava ligada a Sakura e aos servos enegrecidos de alguma forma. Permitir que ele devore Berserker, talvez até mesmo adicione seu poder ao seu próprio ou transforme-o em um daqueles servos distorcidos. Isso não poderia ser permitido, sob nenhuma circunstância. Ela subiu ao céu, invocando seu verdadeiro nobre fantasma. Não tão impressionante quanto a montaria que ela montava, apenas um freio dourado brilhante, rédeas e sela que apareciam em suas costas e pescoço. Bonito talvez, mas não no mesmo nível de grandeza da própria besta fantasma. Seu efeito foi bastante impressionante, no entanto. Pegasus gritou, um grito agudo de fúria e poder que reverberou pela encosta da montanha, seus olhos ficando vermelhos, sangrentos e frenéticos. O brilho ao seu redor redobrou, até que o animal em voo se assemelhava a um cometa. Envolta em poder, ofuscando a lua, sua passagem tão rápida que arrancou as nuvens do céu, Ryder levou sua montaria a um mergulho e liberou todo o seu poder, invocando o nome de seu maior fantasma nobre, Belerofonte. O mergulho era impossível, um movimento de tal velocidade e força que a defesa era impensável. As árvores simplesmente se dissolveram quando ela as atingiu, e a última coisa que ela viu antes de sua luz atingir o alvo foi o horror de Lancer quando ele saltou para trás com toda sua incrível velocidade, e não escapou. Por um momento, ela ficou triste por ele não ter sido o alvo, mas ela tinha preocupações mais urgentes. A força total de Belerofonte atingiu o Berserker que lutava e a sombra que o envolvia, e a floresta explodiu em luz. Berserker! Berserker, por favor! A mente de Ilha gritou, implorando para que seu servo viesse, e girando de terror quando ele não apareceu. Não era para ser assim. Ele deveria estar sempre lá. Ele era o único que sempre esteve lá, que sempre obedeceria, sempre ouviria, sempre a protegeria, não importa o que acontecesse. A risada presunçosa e musical de Caster rolou pela noite, e a humilhação guerreou com medo pela emoção principal na mente de Ilha enquanto ela corria pelas ruas sinuosas. O servo nem estava tentando. Danificada como estava, Ilha ainda não era nada para ela. Ela poderia ter acabado com isso a qualquer momento, mas ela estava brincando um gato com um rato. Caster morreria por isso, decidiu Ilha. Horrivelmente, e na pior agonia que ela poderia conceber. Ela não sabia quando ou como, mas Caster morreria e pelas mãos dela. Sentir isso, essa perda não era algo que ela pudesse aceitar. Ela tinha pensado que tal turbulência tinha ficado para trás desde que ela veio aqui e conheceu Ilha? Shirou! Ela guinchou, um terror totalmente novo surgindo em sua mente quando ela reconheceu a voz em pânico chamando-a de uma rua lateral, parando de repente em sua corrida devido ao choque involuntário. Não, 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 você tem que sair, você tem que correr, saia daqui agora e vá encontrar Cyber, rápido. Ilha, o que você está fazendo aqui no meio da noite? Ele gritou, mais irritado e em pânico do que ela jamais o vira. Tem pessoas perigosas saindo à noite, especialmente agora. Você não pode. Ele parou. Sua boca abriu, fechou e abriu novamente, antes que ele finalmente conseguisse dizer muito suavemente, vê você. Você disse, Cyber? Eu? Shirou, isso não importa mais, não se você se machucar. Por favor, eu juro que vou te contar tudo, Algo escaldante mais negro que a noite passou por seu rosto, e ela sentiu o cheiro de seu cabelo queimar quando o raio de magia reduziu vários fios a cinzas. Shirou, com os olhos arregalados e o rosto pálido, olhou para baixo e viu o buraco redondo fumegante, tão largo quanto seu punho e com as bordas cauterizadas em carvão, queimado em seu peito. Shirou! Ilha gritou, tentando segurá-lo enquanto ele caía, apoiando seu peso no chão o mais suavemente que podia, lágrimas brotando de seus olhos. Oh Deus, isso, acho que passou por ele. Oh Deus, ah não, Shirou não. Ela tentou envolvê-lo em mana, aproximar os lábios dele e dar o que pudesse, fazer algum feitiço, qualquer coisa. Uma picada, pouco mais que uma agulha, tocou sua nuca e tirou algumas gotas de sangue. Uma onda de luz fria tomou conta dela, e ela gritou silenciosamente, um vazio repentino e inimaginável rugindo através dela onde antes havia calor, luz e força. Shirou caiu de seu alcance quando ela desabou com ele, nem mesmo sentindo sangue jorrando enquanto ela raspava os joelhos na calçada. Caster sorriu para ela, quebrador de regra em sua mão, e os selos de comando de Ilha queimando em vermelho em um padrão curvo por todo o seu corpo. Sabe, você deveria ter ouvido o garoto e continuado correndo. Pessoas muito perigosas. Pela segunda vez naquele dia, um furacão de vento fez Lancer cair como uma boneca de pano, sua armadura esfarrapada cavando sulcos profundos na terra enquanto ele era jogado de um lado para o outro. Ele ficou de pé, protegendo os olhos do vento, e rosnou para a imagem de Ryder triunfante na cratera onde estivera seu maior oponente. Berserker se foi para todos os efeitos. Alguns pedaços escaldantes de carne preta e bronze, algo que poderia ter sido os restos despedaçados de alguns de seus ossos maiores, mas ele havia desaparecido. A sombra surpreendentemente se saiu um pouco melhor.
Lancer percebeu, para sua consternação, que ela realmente havia ficado mais forte desde o encontro com Cyber, à medida que os redemoinhos de escuridão diminuíam, começando a escorrer das rachaduras no chão fumegante, fluindo juntos em um todo maior que se afastava de Ryder em autopreservação. Possivelmente o oponente mais incrível que Lancer já enfrentou, alguém que o levou ao seu limite e além, para ser destruído com tão pouco alarde, por aquela cadela intrometida, e a maldita coleira em volta de seu pescoço estava voltando, já se regenerando, pronto para interferir novamente. Ele esticou a mão e sua lança apareceu nela, pronta para derrubar a bruxa presunçosa. Ela queria abordar suas preocupações? Ela poderia tomar o lugar de seu oponente. A sombra poderia comer depois de se fartar, obrigado. Ele teria que se apressar, porém, no ritmo que estava se acumulando. Força! Ryder saltou para longe da cratera, empoleirando-se nas árvores e olhando para a cena com horror, enquanto o sorriso de Lancer se alargava de emoção. Muito parecido com a própria sombra, os restos de Berserker estavam se mexendo. Eles pulsavam com poder, inchando de forma não natural, uma teia interligada de gavinhas carnudas estalando entre eles e puxando-os um para o outro. Fragmentos de ossos assumiram súbitas camadas de músculos e se uniram. A pele se desprendeu da carvão preto para revelar um bronze suave por baixo. Não demorou nem um minuto para que uma forma humanoide em pé preenchesse a cratera. O sangue escorria livremente dos músculos expostos, apenas para ser rapidamente coberto por uma bainha de couro blindado de bronze, e continuar crescendo para cima, restaurando a forma dos membros, definição dos músculos, feições severas tomando forma quando uma cabeça emergiu das ruínas de um pescoço decepado. Oh meu Deus! Assim, isso servirá, a voz de Caster, soando um pouco tonta e sem fôlego, rolou pela clareira vinda da sombra. Nunca imaginei. Se ele tivesse permanecido no Argo, como as coisas poderiam ter sido diferentes para todos nós. O poder do homem é, deuses, inebriante. Orgásmico. Mal consigo respirar com o toque dele. Mate os Berserker. Mate todos. Lancer, cavaleiro, assassino, todos eles. Não deixe nada vivo na montanha. Enlouqueça, meu Heracles. Ela exultou e Berserker jogou a cabeça para trás. O que emergiu não foi um rugido, nem um som como qualquer coisa na natureza. Um som mecânico e informe que anunciava o fim dos últimos vestígios de humanidade no Servan Berserker e o nascimento de uma máquina de matar. Sua pele bronzeada escureceu, seus olhos brilharam vermelhos como sangue e ele atacou, mais rápido e mais forte do que nunca. Muito legal. Lancer disse, sorrindo amplamente. Lancer riu loucamente enquanto Berserker atacava, e foi assim que Ryder percebeu que esta seria uma noite longa. Assassino saltou para o lado, arremessando adagas enquanto se movia, e Ryder refletiu o movimento para a outra direção, sua ponta de corrente lançando-se para interceptar o avanço do gigante. Isso foi um pouco menos eficaz do que repreendê-lo. As adagas, disparadas na velocidade da bala, ainda ricocheteavam inofensivamente. A própria Ryder teve que alterar o curso de sua esquiva no meio do salto para evitar que um ricochete arrancasse sua orelha. Quanto ao seu próprio ataque, a ponta atingiu Berserker diretamente no olho, um golpe perfeito, e também ricocheteou inofensivamente. Habilidades regenerativas suficientes para sobreviver a Belerofonte, e um corpo tão fortificado que ataques menores simplesmente não causam danos. Ela pensou, quase boquiaberta de admiração. A durabilidade nesse nível marcava o gigante negro como algo quase divino, um ser ainda mais além do humano do que a própria Ryder. Além disso, tudo que ela sabia sobre Servans dizia a ela que Berserker não deveria ter sido capaz de sobreviver à destruição de seu coração e cabeça. E ainda assim aqui estava ele, como se tivesse sido recriado do nada. Ela sabia que Berserker era poderoso, provou esse poder em primeira mão e quase foi destruído com um único golpe. Mas isso, a investida da criatura, não retardada pelos ataques que a atingiu Lancer, o único dos três que não se preocupou em se esquivar de forma alguma. Em vez disso, com uma risada de alegria, ele jogou de lado os restos quebrados de sua máscara para limpar sua visão e encontrou Berserker de frente, olhos dourados brilhando com sede de sangue. Berserker o esmagou. A expressão de choque no rosto do homem foi quase cômica, quando o gigante quebrou sua guarda como um leão afastando um gatinho. O sangue jorrou de uma ferida aberta no peito do Lancer, e sua lança saiu em espiral na escuridão quando o impacto do machado-espada a arrancou de suas mãos. O Lancer saltou para trás, estendendo o braço e desejando que a lança se dispersasse em mana e reaparecesse em sua mão, e mal a tempo. O gigante manteve o ritmo de sua retirada sem esforço, os olhos sangrentos fixos em Lancer, a arma balançando com tanta força que ele sentiu os ossos de seus braços quebrarem simplesmente por aparar. Ele ficou mais forte. Eles estavam basicamente mortos. Lancer sorriu e se esquivou de um golpe, deleitando-se com a dor quando a pressão do ar do golpe abriu o topo de sua cabeça, antes de lançar um contra-ataque que ele sabia que seria inútil. Não há vergonha numa morte como esta. Haveria uma grande vergonha, Cyber sabia, em morrer assim, desfeito pela traição, mutilado e posto de lado, vivo apenas pelos caprichos de um inimigo. E agora, enquanto a batalha se desenrolava tão perto que as ondas de choque faziam vibrar os seus dentes dentro da sua cabeça, ela jazia indefesa, incapaz de pagar as suas dívidas tanto ao inimigo como ao aliado. Ela sabia que Shiro ainda vivia, pelo menos, mas isso não era muito reconfortante quando a montanha tremia com os sons de uma batalha até a morte. A dor que irradiava dos cotos ensanguentados de suas pernas não era nada comparada à crua humilhação que ela sentia. Esquecida, fraca e indefesa, quase mais do que ela poderia suportar. E ainda assim não havia nada que ela pudesse fazer. Suas reservas de mana estavam quase esgotadas, entre a batalha com Lancer e o toque da sombra.
Ela colocou tudo o que podia em suas pernas, exigindo que elas se curassem com cada fibra do seu ser, mas uma onda de náusea fria e formigante a percorreu, deixando sua cabeça girando. Por favor, só mais um pouco. Preciso me levantar, preciso lutar, por favor. O calafrio percorreu-a novamente, uma pulsação de agonia e energia nauseante. Os cotos das pernas formigavam sob a dor latejante, mas havia pouca mudança visível. Droga! Ela rosnou baixinho, uma visão chocante do estoico rei. A raiva e a vergonha que a percorriam queimaram e esfriaram ao mesmo tempo, eliminando anos de treinamento cortês e indiferença para expor a garota assustada e irritada que havia por trás dela. A ideia de tal fraqueza, de tal falta de controle, só a encheu de uma fúria ainda maior, redobrando mais uma vez seus esforços. Ela sabia que era inútil. Nem Shirou nem Yasviel tinham como fornecer mana a ela. O que ela procurava fazer agora era o equivalente a tentar fazer um motor funcionar sem combustível, simplesmente desejando que isso acontecesse. Foi um desperdício de esforço. E ainda assim ela continuou, cavando em reservatórios de poder há muito vazios e implorando, depois exigindo cada pedaço que seu corpo e alma tinham para dar. Não foi o suficiente, mas ela não conseguia parar, o pânico, a fúria e a vergonha a impulsionavam, mesmo que isso a matasse. Por favor, preciso de mais. Não pode acabar assim. Eu recuso. Eu absolutamente não vou deixar isso acabar assim. E embora ela não pudesse ver, com os olhos fechados em absoluta concentração e sua mente inundada de vergonha fria e raiva ardente, algumas manchas pretas apareceram no tecido de seu vestido azul. Lentamente, quase imperceptivelmente, começaram a espalhar-se, como gotas de sangue numa poça de água. Poder, por favor, preciso de mais. Estava frio. O fogo queimando em seu peito parecia frio, o que Shirou supo ser irônico. E desde aquele momento, após um breve lampejo de dor, frio foi tudo o que sentiu. Seus olhos estavam abertos, mas ele não conseguia ver. Suas orelhas estavam intactas, mas ele não conseguia ouvir. Ele não sentiu dor, nem medo, nada além de um calafrio entorpecente e generalizado que encheu seu corpo e prendeu seus músculos no lugar. Era como se ele tivesse sido congelado em um bloco de gelo e estivesse simplesmente esperando que sua mente percebesse que o corpo que habitava estava claramente morto. Ele sabia que deveria estar chateado com isso, mas não conseguia lembrar claramente o porquê. Além do frio, não era desagradável. Tudo era uma névoa vazia e enevoada. Dada a dor que sentiu em sua vida, ele honestamente achou a ideia de morrer assim, sem dor e sem medo, quase um alívio. E ainda assim, ele não conseguia deixar ir. Por mais tentador que fosse render-se à escuridão, algum sentimento incômodo continuava a invadi-lo, como uma música que ele não conseguia lembrar direito. Shirou. Seu nome veio à sua mente, ignorando seus ouvidos inúteis e queimando até o âmago de sua consciência. E com isso veio algo como perspectiva. Um cavaleiro vestido de prata com as mãos em torno de uma espada dourada enquanto olhava para o campo de batalha. Enquanto observava, os limites da visão escureceram e se distorceram, como uma foto jogada no fogo, só que sem calor. Algo frio e escuro, corroendo seu mundo. O cavaleiro ficou ali, inconsciente sem ver, sua magnífica espada brilhando em contraponto à noite que se aproximava. Uma visão da glória passada forte contra a escuridão, orgulhosa e forte? Ou uma montanha aparentemente invencível, mas que está sendo lentamente erodida pelo vento e pela água, apesar de sua força? Ele não sabia dizer, mas a ideia o encheu de preocupação, e a sensação, a conexão com algo fora de sua mente, trouxe um pouco mais de sensação à sua mente despertada. Cyber, ele tinha vindo para algum lugar com ela, e algo aconteceu. Claramente nada de bom, dado o que viu e sentiu, mas o que não podia dizer. Outra visão embaçada e vaga, mas uma garota, menor e não tão fria quanto o cavaleiro brilhante das visões. Ela pairava, suspensa em cadeias de escuridão, com os olhos fechados no sono ou na inconsciência. Ao lado dela, a bruxa estava de pé, com um sorriso malicioso de alegria sádica em seu lindo rosto, aqueles olhos negros artificiais brilhando de triunfo. Shirou. A garota murmurou tremendo durante o sono, sua pele muito pálida, e algo estalou em sua mente. Ilha? Ela estava com dor e clamando por ele instintivamente, e a raiva pura trouxe-lhe uma clareza que ele nunca poderia ter encontrado por si mesmo. Ele encontrou Ilha sozinho e assustado. Ela tentou avisá-lo, tentou fazê-lo fugir, mas o fogo frio o tomou, e então, a bruxa, a mulher de preto. Ilha teve um pequeno corte no pescoço. Ela machucou Ilha. A fúria que queimava em suas veias se transformou em algo frio, forte e duro como ferro. Com um grito de metal contra metal, algo afiado perfurou seu interior, e ele sentiu a agonia intensamente. Mas ele também sentiu o buraco em seu peito selar. A dor substituiu a dormência e a força inundou os membros mortos. Atrás de seus olhos, algo estalou. O mundo brilhava atrás de uma névoa de estática enquanto ele se levantava, com os olhos fixos na bruxa. Ela se virou para encará-lo, piscando com leve surpresa, e falou. Suas palavras soaram vazias por trás do sangue trovejando em seus ouvidos. A estática preenchendo sua mente enquanto caminhos de energia há muito não utilizados em sua alma se abriam. Da minha espada. Aço é, meu sangue. Aço em seu corpo, aço em seu sangue, aço em sua mente. Ele precisava de uma arma e sentiu a ferroada de mil lâminas dentro dela, unindo carne quebrada, implorando para ser usada. Um cavaleiro em uma colina quebrada, cercado pela escuridão, e uma lâmina de ouro magnífico na mão. Uma imagem apenas, mas uma imagem com estrutura e profundidade, e que permanecia nos olhos da mente, sendo analisada e desconstruída sem qualquer pensamento consciente verdadeiro de sua parte. Ela, ferir, Ilha. Ele estendeu as mãos e nelas apareceu uma espada de ouro, pálido e lamentável em comparação com a coisa real, uma falsificação de vidro barata e sem substância. Mas mesmo assim a escuridão fugiu dela. Os olhos da bruxa se arregalaram muito e Shirou saltou sobre ela, baixando a espada. Não muito longe, o archeiro imaterial sorriu levemente. Tudo bem, ele pensou.
talvez ele não esteja tão desesperado quanto eu pensava. Rin, ele murmurou, como você está? Pálida e suada, a herdeira Tosaka olhou para ele com um sorriso, apesar de estar ajoelhada na calçada. Tudo bem, contanto que você permaneça astral. O livro exige mais de mim do que eu pensava, especialmente quando Ryder dá tudo de si. Mas não é algo que eu não possa lidar. Archer suspirou. Ela estava mentindo, obviamente. O uso de seu fantasma nobre por Ryder claramente drenou horrivelmente a garota, e com 2 servos para manter, mesmo que ambos permanecessem astralizados, a recuperação seria lenta. Ele precisava acabar com isso, e rapidamente. A questão, claro, é que ele não podia. Até mesmo assumir a forma física agora poderia colocar Rin em coma, o que o deixava com poucas opções além de convencer a garota mais teimosa do mundo a mudar de ideia sobre alguma coisa. Rin, eu sei que você quer ajudar Emilia, mas morrer não vai conseguir isso. Você precisa descansar. Archer, ela rosnou, levantando-se e mancando. Calha a boca. Eu vou ficar bem. Eu só preciso recuperar o fôlego antes de encontrarmos Emilia e o que quer que esteja chutando sua cabeça esta semana. Não podemos nos dar ao luxo de perder a aliança com Sakura. Meu Deus, uma vez tive uma queda por essa garota. Archer pensou inexpressivamente. Eu adolescente realmente era um idiota. Então ordene que Ryder se mate. Use o selo de comando no livro e ordene que ela destrua o inimigo a qualquer custo, lute até a morte. Então eu mesmo posso salvar Emilia e Cyber e você ficará saudável. Rin fez uma careta para ele, ou pelo menos para onde ela pensava que ele estava. Não, é uma opção. Preciso do poder dela. Se tivermos Cyber do nosso lado também. Archer desafiou. Você pode cumprir os termos do seu juramento a Sakura sem o servo. Esta foi uma má ideia desde o início, e Rin levantou-se trêmula e continuou avançando. Eu pensei ter dito para você calar a boca. Por outro lado, Archer pensou com um suspiro, talvez o fato de meu eu mais jovem e idiota estar atraído por ela fosse apenas um caso de semelhante buscando semelhante. Como todos os grandes planos, o esquema atual de Ryder começou com uma facada no pescoço de Lancer. Ela irrompeu em direção ao lago atrás do templo em sua velocidade considerável. Lancer e Berserker eram tecnicamente mais rápidos em uma corrida mortal, mas assim como assassino, este terreno favorecia Ryder. Ela se movia entre as árvores caídas como uma sombra, nunca diminuindo a velocidade ou tropeçando, simplesmente passando por obstáculos como se eles não existissem. E ao fazer isso, ela enviou sua corrente de espinhos para trás para novamente empalar Lancer no pescoço. O outro servo normalmente teria desviado com facilidade, mas o furioso Berserker ainda estava fazendo dele o foco de um ataque enlouquecido e interminável. As defesas de Lancer estavam totalmente sintonizadas no gigante negro, e mesmo isso não impedia Berserker de fazê-lo parecer que havia sido atropelado por um triturador. O projétil, lançado sem nenhuma sede de sangue, passou pela guarda do distraído servo. E então ele ficou atordoado com o impacto, e mais importante, amarrado a Ryder. E Ryder estava se movendo novamente, muito, muito rápido. Foi tudo um plano, na verdade. Embora ela tivesse que admitir isso enquanto corria pela floresta como uma bala e ouvia Lancer sendo arrastado atrás dela e batendo em árvores caídas, gritando de indignação e cuspindo sujeira, ela estava gostando bastante dos benefícios colaterais. Mas não houve tempo para parar e rir, tanto porque não era digno, quanto porque Berserker estava diretamente atrás deles, e se Lancer morresse antes de ela terminar tudo, então tudo isso seria um esforço desperdiçado. Finalmente, depois do que foram apenas alguns segundos, mas que pareceram várias horas longas e dolorosas, ela percebeu o lago e com ele uma chance real de ganhar algum tempo para pensar, o que Berserker não lhes dava de forma alguma. Colocando a próxima fase do plano em ação, ela saltou para as árvores ao lado dele, e balançou a corrente sobre a cabeça em um amplo arco, arrancando o Lancer dela e arremessando-o pela superfície do lago. Ele voou por um tempo, depois bateu na água e saltou como uma pedra por cerca de 6 metros antes de bater de cara na lama do outro lado da água. Perfeito. Berserker saiu da floresta, rugindo em fúria e se preparando para simplesmente saltar sobre a água para mais uma vez alcançar sua presa. Ryder sorriu e pulou o mais alto que pôde, espelhando os movimentos do gigante, pelo menos até chegarem ao centro do lago, e ela mergulhou. Berserker, quando ancorado, era basicamente imóvel. Qualquer ataque capaz de jogá-lo para trás ou derrubá-lo quando seus pés estivessem plantados seria um ataque que poderia destruí-lo completamente, e eles claramente não tinham nada disso disponível. Mas quando ele estava no ar bem, Ryder mergulhou sobre ele, com os pés na frente, e bateu na parte de trás de sua cabeça com força suficiente para amassar um tanque de guerra como papel alumínio. Com nada sob seus pés além de ar e água, Berserker foi derrubado pela força do golpe, e embora não tenha sido ferido nem um pouco, o impacto serviu ao seu propósito. Empurrou para baixo através da água do lago como uma bala, e na camada espessa e macia de lodo no fundo. Debaixo da água com os pés ainda plantados no gigante, sua grande força não lhe dando nenhuma ajuda quando ele não conseguia encontrar terreno sólido para empurrar. Ryder executou a fase 2 de seu plano e arrancou a cobertura de seus olhos. A luz queimou nas profundezas negras do lago, quando Ryder finalmente deixou de lado seu selo e os olhos da medusa se abriram. Caster olhou para o jovem com uma mistura de choque e aborrecimento. De uma só vez, ela pensou, alcançou quase todos os seus objetivos. Força suficiente para destruir qualquer servo na guerra estava à sua disposição. O canal secundário do Graal, o modelo Esber, estava sob seu comando, permitindo-lhe facilmente garantir que o poder de todos os servos passasse a ser de Sakura. Ishiro Emiya, o último elo verdadeiro da garota com o mundo mortal, estava mortalmente ferido. Tudo estava perfeito. Sakura logo se tornaria uma deusa, e juntas ela e Caster fariam deste mundo seu playground, em vingança contra todos que haviam prejudicado os dois. E então o menino se levantou. O buraco em seu peito, uma ferida mortal, estava fechando rapidamente.
Mesmo agora ela podia ver algum tipo de lâmina de metal costurando-a. E ainda mais alarmante, ele de alguma forma projetou uma espada. Caster podia reconhecer magia de projeção quando havia, sim, mas o garoto não tinha matéria-prima, nem área para lançar, nem círculo mágico. Isso teria sido suficiente para assustá-la por si só, mas a espada que ele criou, a aura, foi uma criação falha, com certeza, mas estava clara aos seus olhos. A lâmina era um fantasma nobre. Tal feitiço estava além de um mago tão inferior, para criar uma projeção sólida do nada. Mas criar uma espada com poder e dignidade tão óbvios, e fazê-lo aparentemente à vontade e instantaneamente? Isso era algo que nem a própria Caster conseguia fazer, e chegou perigosamente perto da feitiçaria. Ela abriu a boca para exigir o segredo do que ele tinha feito, e ele se lançou, baixando a espada em um amplo arco em direção à cabeça dela. Caster levantou a mão e um raio de chama negra rugiu. Não há como recuar desta vez, o pirralho insuportável seria cinzas. Ou melhor, ele deveria estar. A espada dourada caiu do golpe, recuando perfeitamente em um bloco com toda a graça de um mestre. O metal faiscou loucamente onde a magia negra tocou a lâmina, quebrando tanto a lâmina quanto o feitiço. Caster teve alguma satisfação nisso, até que ele estendeu as mãos e com um estremecimento de agonia colorindo seu rosto inexpressivo, criou a espada novamente e atacou. Caster subiu aos céus, a lâmina cortando suas saias e continuando a se quebrar no chão. Uma coisa frágil, mas... Ela olhou para baixo, a chama sagrada queimando em seu vestido. Sim, deixar isso tocar sua carne teria sido desagradável. Ainda assim, ela sorriu. Um truque impressionante, garoto. Um simples mago humano projetando espadas lendárias com tanta facilidade. Eu pensei em matá-lo, mas talvez fazer uma varinha com sua casca estúpida fosse mais apropriado. Eu odeio ser um desperdício, e um espadachim dificilmente pode me ameaçar-no. E pouco antes que ela pudesse dizer céu, as mesmas malditas espadas pretas e brancas que Archer havia jogado nela se materializaram em suas mãos. O menino olhou para ela e seus olhos estavam vazios como os olhos de uma boneca, exceto por uma faísca de algo simultaneamente queimando e frio. Você, machucado. Ilha, ele murmurou, e então ele deixou as lâminas voarem. O olhar de Berserker se voltou para ela enquanto ele lutava para encontrar apoio na lama espessa que se movia e girava abaixo dele a cada movimento. Seus olhos fixaram-se brevemente nos dela e Ryder percebeu que ela havia calculado mal. Seus olhos místicos de petrificação eram da classe mais alta, reservados para seres de mitos e lendas. Simplesmente olhar para seus olhos descobertos, mesmo que apenas uma vez, era uma sentença de morte para a maioria dos seres. Eles ficariam paralisados e eventualmente transmutados em pedra simplesmente pelo poder que emanavam. Mesmo fechar os olhos não era uma defesa, a mera imagem dos olhos em sua mente foi suficiente para completar o processo. O olhar da medusa era a morte certa. A menos, é claro, que o alvo tivesse muito poder mágico, caso em que a morte certa se tornaria notavelmente menos certa. Uma fonte de mana particularmente poderosa poderia proteger o alvo. Mais poder do que qualquer humano poderia possuir, é claro, mas não mais do que um servo poderia ter. Era possível, em essência, que um servo com mana de classificação B resistisse aos efeitos de seus olhos, pelo menos enquanto permanecessem distantes. Um servo com classificação A ou superior não sofreria nada além de um enfraquecimento de suas características físicas gerais. Sequer virou pedra. Ryder percebeu com certo desgosto que ele era, de fato, possuidor de mana inata aproximadamente equivalente à sua ridícula força física, e que ela estava em cima dele no fundo de um lago, e ele quase conseguiu libertar um braço do lodo. Nenhuma criatura estava totalmente imune aos seus olhos místicos. Mesmo os alvos mais poderosos, se não paralisados, pelo menos sentiriam uma pressão no corpo e na mente que os desaceleraria e enfraqueceria. Esta foi a única razão pela qual Ryder escapou com vida. Berserker girou em um ângulo que ela teria considerado impossível, com uma força tão intensa que a água literalmente ferveu ao longo da ponta de seu machado. E no entanto, ainda era mais lento do que deveria, prejudicado pela água, pela falta de equilíbrio de Berserker e pelo poder descoberto de Ryder. Ela empurrou os músculos do gigante subindo em direção à superfície, e deixou para trás quase 15 centímetros de seu cabelo violeta, deixando escapar um suspiro interno de alívio porque um leve puxão em seu couro cabeludo foi o pior que ela experimentou. Ela rompeu a superfície, disparando como um foguete, e girou no ar para usar sua arma e desviar a lança negra que disparava em seu rosto. O impacto da estocada enquanto Lancer tentava arrancar seu rosto os levou até a beira do lago, os calcanhares de Ryder cavando longos rastros de lama enquanto ela deslizava para trás no solo úmido. Esta é realmente a hora? Ela perguntou suavemente enquanto desviava os olhos, na esperança de encerrar a luta sem fazer contato visual e transformar um potencial escudo de carne em uma estátua. Ele estará de volta em breve, deveríamos estar planejando. Lancer piscou incrédulo. Você me esfaqueou no pescoço. E você claramente sobreviveu. Então qual é o problema? O ar ficou tenso por alguns longos segundos enquanto Lancer segurava sua arma pronta, até que finalmente ele riu e a abaixou dizendo, ok, você é mais divertido do que eu pensava. Belo plano. Sua aprovação me enche de alegria, disse Ryder com a voz mais cuidadosamente vazia que conseguiu reunir, a venda aparecendo mais uma vez em seu rosto para não matar Lancer por acidente. Ela então acrescentou, presumo que assassino fugiu? Infelizmente não, sussurrou uma voz suave vinda da linha das árvores. Meu mestre deixou claro que Berserker deve ser detido, e eu, duvido muito da minha capacidade de fazer isso sozinho. É improvável que encontre outra oportunidade como esta. Então a batalha continua de 3 para 1, mas, Ryder murmurou, de alguma forma ainda não gosto de nossas chances.
Parece que não temos como causar dano permanente à criatura. Eu posso, eu acho, disse Lancer. Um dos meus nobres fantasmas é uma maldição que pode matar qualquer coisa com coração. Não sei qual é o problema dele, mas se você puder distraí-lo por tempo suficiente para que eu carregue e aumente a lança com alguns de meus feitiços rúnicos, definitivamente posso infligir alguns danos maiores, talvez o suficiente para acabar com ele. Ryder inclinou a cabeça para o lado. Não posso chamar o Pégaso novamente hoje, e meus olhos místicos estão surtindo pouco efeito. Não há muito mais que possamos fazer. E ainda assim, assassino disse categoricamente, acho um tanto preocupante a ideia de depositar nossa fé em um lunático. Lancer riu. Diz o assassino de aluguel, estou bastante são. Simplesmente não dou valor a nenhuma vida além da minha. Você, entretanto, mata por diversão. Lancer encolheu os ombros, seus olhos dourados brilhando na escuridão. E não posso me divertir muito se estiver morto. Não tenho nenhum problema em morrer pela espada de um guerreiro tão incrível. Não me entenda mal chance de terminar meu duelo com Cyber, ou estripar Caster como um peixe por ficar no meu caminho. Prefiro sobreviver esta noite. Os 3 servos olharam em silêncio, antes de um rugido abafado ser ouvido, e o lago começar a se agitar quando algo enorme se agitou nele. Maldição, assassino murmurou. Eu deveria ter fugido, afinal. Muito bem, Lancer, vamos segurá-lo enquanto pudermos. Seu nobre fantasma. Vai funcionar, respondeu o outro servo com um sorriso malicioso. Ao contrário do seu, não é algo que possa ser bloqueado com um simples feitiço. Se aquele grande bastardo tiver um coração no peito, posso eliminá-lo. Só preciso de tempo para me preparar. Rápido. Sua preocupação é comovente. As lâminas abriram caminho pela noite, atraídas uma pela outra com Caster como ponto central do arco. As asas que eram sua capa se agitaram, empurrando-a para trás e deixando as lâminas colidirem umas com as outras, quebrando-se. Shirou mal percebeu. No momento em que os cacos de metal que caíram desapareceram, ele já havia recriado as lâminas e atirado-as novamente. Mais uma vez, eles eram lamentáveis, rachados e inferiores, não mais fortes que o vidro. Mas o vidro podia perfurar a carne, e isso era tudo que importava. Sua mente queimou e seu sangue ferveu. Cada movimento era uma agonia, pois a magia rasgava circuitos não habituados à sua passagem. Como exercitar um músculo que estava atrofiado há muito tempo, cada criação o atravessava com ondas de dor e fadiga. Ele mal percebeu. Ele não poderia se importar. Sua mente desapareceu, deixando algo mais parecido com um computador programado para combate do que qualquer ação consciente. Ela machucou Ilha. Ele jurou. Escuridão, frio reconfortante, cheiro de neve e uma voz gentil implorando por sua ajuda. Jurei proteger Ilha. Ele não falharia. Realmente foi tão simples. As espadas voaram novamente e desta vez ele criou um novo conjunto no momento em que saíram de suas mãos. Os rodopiantes Kanshou e Bakuya estavam se juntando mais uma vez, seu arco centrado na bruxa. Ele tinha que mantê-la em movimento, não lhe dar chance de lançar seus feitiços. O novo conjunto de lâminas voou. Um terceiro apareceu. O sangue começou a escorrer de seu nariz. Ele ignorou. A dor era combustível. O primeiro conjunto voador colidiu e se espatifou, errando Caster por poucos centímetros. Ela amaldiçoou quando o segundo conjunto atacou, cortando sua capa, e mergulhou, sentindo o vento das lâminas em sua pele. E o terceiro set, lançado diretamente contra ela enquanto ela mergulhava, acertou em cheio. Os servos não sonhavam. Mas se o fizessem, Ryder imaginou que seus pesadelos seriam assim. A floresta era negra como breu, a aura do berserker em ataque era um miasma sufocante de calor e malícia. Assassino e cavaleiro fluíam pela escuridão com uma graça desumana, mas o ser que os caçava era implacável e imparável. O chão era um labirinto de árvores caídas e pedras quebradas esperando para transformar cada passo em um tropeço fatal. E ainda assim, mesmo enquanto eles deslizavam sem esforço através de cada obstáculo, Berserker os igualava simplesmente pisoteando com força bruta. Não houve batalha. Isto não foi uma guerra, foi uma tentativa desesperada de evitar um massacre. Ryder estava perfeitamente ciente de que a cada árvore esmagada ou rajada de vento de um quase acidente, um único golpe iria pelo menos aleijá-la. Se Assassino não estivesse perseguindo Berserker e oferecendo-lhe um segundo alvo, ela suspeitava que já estaria morta. Do jeito que estava, não se pensava em contra-atacar ou derrotar o inimigo. O único objetivo em sua mente era a sobrevivência, e a cada segundo que passava ela temia que isso estivesse cada vez mais fora de seu alcance. Impacto. Foi a mais simples das conexões. Um tronco se mexeu ligeiramente sob seu pé, retardando sua retirada em menos de meio segundo. O machado mal roçou seu pé esquerdo, e ela sufocou um grito quando a perna foi basicamente destruída do joelho para baixo. Ela bateu no chão, sua retirada graciosa se tornando um rolo esmagador de ossos pelo chão da floresta que terminou com ela batendo em uma rocha com força suficiente para deixá-la como cascalho abaixo dela. E o ataque de Berserker nunca diminuiu. Lancer desceu das copas das árvores como se a noite ganhasse carne. Em suas mãos, a lança pulsava com energia fria, não brilhava, mas parecia atrair toda a luz para si, tornando o mundo mais escuro simplesmente por existir. Ei, pessoal, hora de brincar. Berserker virou-se para enfrentar a nova e mais óbvia ameaça, mas Lancer apenas sorriu. A lança pulsou, uma coroa escarlate que de alguma forma tornou a escuridão mais escura em vez de iluminá-la, e rugiu. Gaibolg. Ryder gritou de alívio. A lança atingiu como um raio negro, direto em direção ao peito de Berserker, quase mais como um raio de puro poder do que como uma arma. E no meio do impulso, ele girou em um ângulo impossível, quase uma curva reta de 90 graus diretamente para cima, para empalar Assassino no coração em seu poleiro no topo da árvore. Por um segundo chocado, a floresta ficou em completo silêncio, antes que um Lancer sorridente dissesse suavemente: eu lhe disse que haveria consequências por interferir em minha batalha com Cyber. E todos sabem que Kushulan sempre cumpre suas promessas. O que? Você está louco. Cavaleiro rosnou. Lancer piscou para ela.
dono responsável do animal de estimação. Enquanto ele falava, a sombra começou a escorrer do chão a seus pés, gavinhas enroscando-se em suas pernas para começar a rasgar avidamente o cadáver suspenso em sua lança. O corpo do assassino foi arrancado impiedosamente, gavinhas de escuridão arrancando pedaços sangrentos dele enquanto era puxado para dentro do corpo da criatura. Lancer riu. O coitado estava morrendo de fome, sério. E ei, olha, o berserker não vai chegar perto disso. Ele disse, notando o gigante, congelado no lugar à beira da presença da sombra. Acho que Caster não quer que ele seja comido até que ela termine de testá-lo. Sorte minha, eu acho. O gigante negro virou-se com os olhos vermelhos fixos em Ryder, o último alvo acessível. Mas não tive tanta sorte, Lancer acrescentou suavemente. O que ele é? Caster pensou com os olhos arregalados com alguma combinação de medo e admiração, e a mão apertando o ferimento no peito. A adaga se estilhaçou com o impacto, cobrindo seu torso com fragmentos de metal afiados como navalhas que a penetraram como balas, perfurando profundamente e cortando órgãos. Ela mal conseguia respirar, mal conseguia pensar. E o garoto ainda avançava em sua direção, mais uma máquina de matar do que um humano. Ele não era um servo. Ele mal era um mago pelo que ela tinha visto. Então, como ele estava fazendo tudo isso? Aproveitando os mesmos poderes ridículos do servo Archer, sem nem mesmo o status daquele bufão como espírito heróico para justificá-lo? O mago nela não queria nada mais do que estudá-lo, de preferência enquanto ele ainda estivesse vivo. Disseque-o dos pés para cima, examinando cada circuito mágico, colocando cada gota de sangue sob uma luneta. Ele era uma maravilha, uma impossibilidade de magia como ela conhecia. E na perspectiva dela, muito pouco era impossível. Mas a mulher que havia dentro dela percebeu muito rapidamente que viver era muito mais importante. Revestindo seu corpo, o enorme selo de comando começou a brilhar. Ryder, mancando no toco de um pé e mal conseguindo se mover, fez o possível para chegar às copas das árvores, onde seus braços poderiam servir no lugar das pernas. Ela sabia instintivamente que não conseguiria, que a estocada de berserker a destruiria com um único golpe. E a meio caminho até ela, enquanto ele baixava o machado, o espaço ao redor do gigante se estilhaçou como vidro, e ele desapareceu. Ryder caiu no chão da floresta devido a uma combinação de choque e exaustão, olhando confuso para o espaço que a criatura ocupava apenas alguns segundos antes. O Lancer murmurou. Bem, não esperava isso. Meio chato. Bem, acho que você não pode vencer todos. Você pode ir, eu acho. Ok. Prefiro matar você quando você estiver no seu melhor, disse Lancer amigavelmente. Mais divertido para mim, e o bichinho aqui ganha uma refeição maior se você estiver todo animado e vigoroso. Além disso, acho que ele não percebe você. Ele riu, apontando para a sombra com um sorriso malicioso. Ou você é uma garota má ou mantém bons amigos. Não é realmente importante, eu acho. Deu fora antes que eu mude de ideia. Ryder, que não olha na boca de um cavalo de presente, mudou para sua forma astral e desapareceu de vista, seguindo para os portões do templo, não mais prejudicada pelas dores de um corpo físico. Lancer suspirou. Sabe, eu realmente odeio um anticlímax. Esta guerra tem sido incrivelmente chata. Berserker apareceu do nada com um rugido gigantesco de fúria e golpeou Shirou cerca de meio quilômetro rua abaixo com um único golpe monstruoso que quebrou sua espada em 1000 pedaços. Provando assim de uma vez por todas que Lancer era verdadeiramente odiado pelo universo. Shirou ficou de pé, enxugando o sangue dos olhos. O aço se uniu sob sua pele, fechando uma dúzia de pequenos cortes. O aço surgiu ao longo de seus ossos, mantendo unido um braço quebrado. O inimigo era forte, mais forte que Caster, mas isso não importava. Ele não permitiria que isso prejudicasse Ilha. Ele nunca permitiria que nada prejudicasse. Ele olhou para a arma do gigante, analisando-a nos mínimos detalhes. Sim, com o original tão próximo, poderia até ser mais simples de copiar. E uma espada tão poderosa poderia ser exatamente o que ele. Emia, volte. Rin gritou, e as coisas deram terrivelmente errado. Shirou se virou, o choque de sua presença rompendo o transe onde a dor não havia acontecido. Ele estava tão focado, tão dedicado à ilha às custas de todo o resto, que nem a viu se aproximando. E ela parecia mal. Sua pele era pálida demais e seu cabelo estava grudado na testa por uma espessa camada de suor. Ela estava visivelmente estremecendo, como se ficar de pé fosse muito difícil para ela naquele momento. Tosaka? O que você é? Mover, retrucou uma voz forte e familiar. Um choque de estática percorreu a mente de Shirou quando uma mão áspera o jogou para o lado com força, mas mesmo quando ele voou pela rua ele pôde ver Archer, uma enorme espada prateada em sua mão, aparando um golpe descendente de berserker e suavemente girando com ele, usando a própria força do gigante para desequilibrá-lo e virá-lo de cabeça para baixo. Adolescentes idiotas, Archer murmurou, avaliando o campo de batalha. Emiya estava à beira do colapso. Ele não sentiu isso pela aparência dele, lutando por instinto, quase sem nenhum pensamento consciente por trás disso. Archer, no entanto, conhecia os sinais, viu o aço se movendo dentro do menino e descobriu o que era. Seus poderes estavam acelerados, invadindo um corpo que não estava preparado para eles. O que quer que o menino estivesse fazendo antes de chegarem não foi bom para ele. Ele suspeitava que a bainha de Cyber mitigaria o pior dos danos a longo prazo, mas Shirou Emiya precisava desligar e tirar o inferno do combate antes que seu corpo explodisse em espadas. Ilha? Ela pairava em um pesadelo vazio, olhos fechados e expressão presa ao medo e à dor. A magia negra envolveu-a enquanto ela flutuava a alguns centímetros do chão, parecendo para todo mundo uma marionete pendurada em cordas invisíveis. Archer resolveu com muita calma torturar Caster até a morte por isso. Mas Berserker estava se levantando novamente. Ele se virou para Rin e disse, Rin, eu sei que Ryder o enfraqueceu um pouco. Provavelmente posso tirar suas vidas restantes se você conseguir tirar Ilhas Viel e Emiya daqui e me deixar lutar livremente.
Ele parou e piscou algumas vezes em uma combinação de choque e negação. Rin havia desmaiado e estava inconsciente na calçada, amontoado. Shiro Emiya tentou se levantar e ir até ela, apenas para cair de joelhos com um grito de agonia surpresa e o barulho de metal contra metal vindo de dentro de suas pernas. Ilha engasgou de dor, movendo-se ligeiramente no casulo de magia que a suspendia na rua. O gigante negro levantou-se em toda a sua altura imponente e virou-se para olhar para Archer. Bem, merda, disse Archer, eloquentemente. O mundo de Shiro era uma agonia. Ele não sabia o que havia causado grande parte disso. Era uma dor profunda e ardente, não muito diferente da dor que ele frequentemente sentia em suas práticas de magia, mas se espalhava por todo o seu corpo, fluindo ao longo de seus membros como se todo o seu sistema nervoso tivesse sido substituído por chumbo derretido. Ele não tinha ideia de onde vinha a agonia, ou, na verdade, a maior parte do que vinha fazendo nos últimos minutos. Ele tinha vagas lembranças dos acontecimentos, desembainhando uma espada do nada, pegando Caster desprevenido e aproveitando a vantagem antes que ela pudesse perceber o quão explosivo ele era. Mas era vago fraco, visto através de uma névoa de estática. Os próprios eventos simplesmente pareciam estranhos, como se ele estivesse assistindo a um filme com um ator principal que parecia suspeito como ele, em vez de se lembrar dos eventos dos quais participou. A dor certamente era real, no entanto. Mesmo agora ele mal conseguia se mover. Cada tentativa de ficar de pé resultou em gritos de metal em seus membros e em muita dor e tontura. Ele conseguia rastejar, mas realmente não tinha certeza se deveria rastejar até Rin ou Ilha naquele momento. Ele sabia que precisava salvar Ilha, é claro. Isso era o mais importante, mas não sabia se conseguiria. Rin saberia como destruir o feitiço ao seu redor, talvez. Rin teria um plano. Se Rin estivesse acordado. E se ele não conseguisse acordar Rin e perdesse tempo tentando quando era impossível, então Ilha poderia acabar morto e a culpa seria dele. E não valia a pena pensar nisso. O ponto principal era que ele precisava fazer alguma coisa. Archer estava fazendo o seu melhor, mas os golpes da espada de Berserker eram tão cruéis que suas lâminas estalavam a cada toque, e com os três tão perto da batalha ele mal conseguia contra-atacar, precisando gastar toda a sua energia parando e tentando desviar a batalha dos feridos. Caster se levantou, as feridas em seu peito já quase fechadas. Ela não parecia feliz e levantou a mão para mirar nos servos em batalha. Shiro percebeu, mesmo através da névoa em sua mente, que esta era uma morte certa. Berserker poderia resistir a feitiços que facilmente matariam Archer. Tudo que ela precisava fazer era explodir o campo de batalha no inferno, e nem mesmo se preocupar com seu próprio aliado. Todos eles iriam morrer. Rin e Archer e Ilha, e ele não podia proteger ninguém. Não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer para... Ele parou. Ele olhou para sua mão, onde 2 selos de comando ainda brilhavam alegremente. Ele lutou contra a vontade de bater em si mesmo. Cyber estava sozinha, exausta e envolta em suor frio, e ela não se renderia. Suas reservas de mana desapareceram completamente. Ela sabia disso, mas ainda assim não estava morta. Ela não sabia como. Ela deveria ter desaparecido há algum tempo. Não havia nenhuma maneira possível de ela ainda estar lutando, e ainda assim ela continuou, derramando sangue, suor e lágrimas no processo onde seu poder havia falhado. Ela não estava canalizando sua mana para a cura. Ela não era capaz disso. Ela simplesmente não se rendeu, e de alguma forma, suas pernas estavam à beira da cura. As protuberâncias que agora se estendiam de suas pernas eram novas e jovens, revestidas de carne rosada como as de uma criança e sensíveis ao toque. Mesmo enquanto observava, ela podia ver o início do osso começando a crescer lentamente a partir deles para formar o início do que seriam seus pés. Era impossível. Ela não questionou. Seu vestido, antes perfeito, de um azul sereno, agora parecia ter sido enrolado em um recipiente de tinta preta. Ela não prestou atenção. Mas... Por favor, não posso me render agora, preciso. Pare, sussurrou algo profundamente dentro dela, algo que ela mal conseguia sentir apesar da dor e do desespero que a consumia. Pare, antes que seja tarde demais. Cheguei muito longe e perdi muito. Meus amigos, minha família, meu reino. Tudo virou pó. Não posso me render agora, ou tudo terá sido em vão. Este desejo, esta oportunidade de consertar tudo, é uma mentira. Um engano. Tenho que voltar atrás, estou caminhando para algo do qual não há retorno. Eu tenho que continuar lutando. Não pode haver compromisso, nem rendição. Shiro precisa de mim. Jurei que iria protegê-lo. Prometi à filha de Irisviel que o protegeria. E ela não iria querer que eu fizesse isso. Para me destruir por causa dela. Não posso fazer isso, não posso voltar atrás. Tenho que parar de lutar até o fim e me aprofundar em todas as fontes de poder que puder. Preciso de... Cyber. A chamada veio à sua mente, e com ela a onda de poder, uma explosão chocante de vermelho que forçou a energia nos músculos cansados. Um selo de comando. Shiro. Ela sussurrou, e com determinação renovada, ela começou a se levantar. Archer recuou, a ponta de sua lâmina quebrando quando o machado de Berserker quebrou a arma. Droga. Ele pensou. Ele não poderia quebrar os fantasmas que estava projetando sem explodir sua irmã, seu mestre e tecnicamente ele mesmo. E como resultado, ele estava com poucas armas disponíveis que poderiam realmente ferir Berserker, muito menos matá-lo, e nas ocasiões ele tinha uma. Um raio de chama negra atingiu o gigante negro, explodindo inofensivamente ao seu redor, mas arremessando Archer para trás em uma queda louca. Ele rolou com o impacto, ficando de pé e tentando ignorar suas novas queimaduras, pois Berserker estaria atrás dele muito rapidamente e ele precisava de uma espada. Kanshou e Bakuya se materializaram em suas mãos, e destruídos porque não eram remotamente bons o suficiente contra um inimigo deste calibre. Um pedaço de estilhaço preto abriu um buraco em sua bochecha, mas o mais perigoso é que ele sentiu ainda mais tensão nos ossos de seus braços, como sempre. Mesmo bloquear o Berserker doía.
Ele tinha 5, talvez 6 trocas restantes antes que Berserker simplesmente quebrasse seus ossos por causa do esforço. Suas espadas internas poderiam fazer algum bem, talvez, mas Archer não tinha as habilidades de cura únicas de Shirou. Sua cura como servo foi limitada pela condição de Rin. Um raio de luz gelada, não mais largo que um dedo, perfurou seu ombro e o fez girar no chão mais uma vez. Droga, ela murmurou, sentindo seu braço direito ficar dormente e rolar um pouco à frente do ataque devastador de Berserker. Isso estava além dele. Berserker e Caster trabalhando em conjunto teria sido uma luta desagradável de qualquer maneira, mas com suas habilidades tão prejudicadas, ele não tinha chance e sabia disso. Mas ele dificilmente conseguiria escapar carregando 3 pessoas também. Pelo menos não sem algum tipo de distração. O espaço foi distorcido e destruído, e um furacão devastou a rua. Algo que brilhava prateado e dourado ao luar atingiu Berserker no meio do ataque, e algo que Archer não via desde sua própria vida como humano aconteceu. Berserker foi forçado a recuar pela força principal. O gigante negro derrapou para trás contra sua vontade, seus calcanhares cavando buracos na calçada. Ao lado dele, um pedaço de seu machado caiu, cravando-se na calçada. A ponta quebrada da arma brilhou em brasa. Berserker, insensato e com fúria inflexível, ainda assim parou e esperou, mostrando que havia de mais próximo de cautela de que era mentalmente capaz. Cyber ficou sozinho, enfrentando-o. Archer e Caster olharam em choque indisfarçável com sua aparência. A armadura prateada da mulher estava surrada e cortada, parecendo ter passado por uma guerra. Sua espada dourada estava descoberta, o vento ao seu redor exaurido e o sangue escorrendo por ela. O vestido dela estava encharcado de sangue, ou era algo mais escuro? Pelo amor de tudo que era sagrado, ela nem estava usando sapatos. Tudo em sua aparência gritava que ela estava nas últimas. E ainda assim Berserker, não se aproximaria dela. A aura ao seu redor era sangrenta e perigosa, dizendo ao mundo que se aproximar dela não causaria nada além de dor. O que estava ali nos destroços rachados e fumegantes da rua não era uma garota, ou mesmo um cavaleiro, mas uma personificação da morte que recebeu forma humana. Cyber, Shirou sussurrou, tanto por confusão quanto para ter certeza de que era realmente para seu servo que ele estava olhando. Era a mesma garota de cabelos dourados que ele havia convocado, mas todos os instintos de seu corpo gritavam que algo estava terrivelmente errado, que ele deveria fugir para salvar sua vida. Archer, ela disse, um rosnado baixo sob seu tom. Por favor, leve Yasviel e Shirou para um local seguro. Eu lidarei com o inimigo. Contra os dois. Cyber, deveríamos. Archer começou. Não. Cyber, não podemos simplesmente deixar você aqui sozinho para... Shirou começou. Faça isso, ela retrucou. Não posso garantir a segurança de quem permanece aqui. Mas... Shirou, fique em silêncio e vá embora. Ela rosnou, e a rua rachou sob a pressão de seu turbilhão de mana. Shirou ficou em silêncio. O que Caster retrucou? Você está esperando? Mate-a. Berserker rugiu, avançando, sua arma rachada descendo com a força de um furacão, e encontrando Excalibur, atacando para cima com um poder que combinava com o golpe frontal do gigante. A rua se despedaçou sob eles, as ondas de choque tão intensas que Archer realmente se sentiu movido para trás por elas. Cyber, movendo-se como um raio tão rapidamente que até Berserker parecia lento em comparação, avançou novamente enquanto o gigante ainda estava desequilibrado. A carne bronzeada se partiu e sangue carmesim espirrou pela rua em um amplo arco enquanto ela abria o peito dele. Archer balançou a cabeça. Não é a hora. Ele correu, ignorando os titãs que se chocavam atrás dele, e pegou Rin por cima do ombro, usando o lado ferido para apoiá-la. Voltando seu olhar para a ilha, ele projetou uma espada em sua mão boa, cortando a aura de magia com a lâmina dourada. O feitiço cintilou e morreu, e a espada desapareceu quando ele se ajoelhou para pegar a garota antes que ela caísse no chão. Descanse, pequena, ele murmurou. Eu tenho você. Ele então se virou para Shirou e Mia e disse, levante-se e corra sozinho antes de sair correndo com as garotas. Ele disse a si mesmo, é claro, que seu corpo não estava em boas condições e que as duas meninas menores eram a melhor pessoa com quem ele poderia escapar. E dada a estranha condição de Cyber, ele não tinha 100% de certeza de que queria que ela e Mia sobrevivessem a esta batalha, por medo de que pudessem acabar sendo uma ameaça maior do que os servos que enfrentavam. Mas uma parte pequena e vingativa dele poderia simplesmente admitir que não gostava muito de Shirou. A lâmina de Berserker golpeou repetidas vezes, e a cada vez Excalibur acertou-a com firmeza. Não havia necessidade de se esquivar ou desviar, nenhuma das táticas que ela uma vez precisou até mesmo contra Lancer. O poder a percorreu batendo em seu coração, fluindo em seu sangue, ondulando em sua alma como uma canção. Ela se sentia impossível, mais forte do que tinha sido em vida. Ela bateu sua arma contra a de Berserker e lutou contra a vontade de rir quando o enorme gigante foi empurrado para trás mais uma vez. Caster tentou ajudá-lo, lançando onda após onda de fogo negro, e cada feitiço foi eliminado de Cyber como água de uma rocha. Sua resistência mágica já era incomparável, e a maneira como ela se sentia agora, o poder emanava dela. Uma explosão de prana ilimitada que a cobria de proteção e emprestava a seus golpes força suficiente para repelir até mesmo o poderoso Berserker. As conjurações patéticas de Caster não poderiam prejudicá-la mais do que uma brisa suave poderia. O machado de Berserker soou novamente, atingindo com tanta força que sua espada quase voou de suas mãos. Uma aura azul pálida rodeava a arma e ela rosnou de frustração. A maldita bruxa percebeu sua própria fraqueza e emprestou seu poder à pata de gato. Reforço simples, mas ainda não é suficiente. Não era. Ela estava pressionando Berserker, enfrentando-o mas não o derrotando. Ela não desferiu um golpe fatal. Caster ainda estava lá, ainda capaz de apoiá-lo. Ela precisava destruí-los completamente.
Um único golpe massivo que acabaria com a ameaça que ambos representavam para sempre. A luz se reuniu em Excalibur, uma aura cintilante de ouro que rodeava a lâmina e triplicava-a em comprimento e largura, transformando a arma de uma simples espada em um pilar resplandecente de poder destrutivo. Ela atacou, e a arma de Berserker lascou mais uma vez. Caster ofegou em estado de choque quando seu feitiço de aprimoramento vacilou após um único golpe. Dê ter mais poder. Faça-os sofrer, faça-os pagar por todos que machucaram, por cada indignidade. Eles eram assassinos. Monstros desumanos aliados a um ser composto por 1000 maldições errantes que se alimentavam de tudo que tocava. Caster precisava ser destruído, não importa o custo. A aura de poder ao redor de sua espada cresceu, brilhando ainda mais intensamente, a luz lançando sombras estranhas em seu rosto, escondendo suas feições, exceto pelos profundos olhos verdes que pareciam brilhar, ainda que brevemente, com um estranho brilho amarelo. Ela atacou novamente, e a energia queimou a armadura divina de Berserker como se não fosse mais do que tecido, cortando o braço da criatura até o osso, deixando-o pendurado frouxamente por um fio de carne solto. Berserker nem sequer reagiu ao ferimento, além de trocar a arma para a outra mão e continuar a desferir golpes sobre ela. Mais. Cyber gritou, erguendo a arma acima da cabeça com as duas mãos, o poder crescendo nela atingindo um crescendo. E enquanto Shirou assistia horrorizado do lado de fora, incapaz de ficar de pé, incapaz de até mesmo se mover contra as forças que estavam sendo liberadas, algo mudou. Como podridão em um pedaço de fruta, como sangue em uma poça de água, algo frio e preto estava crescendo no pilar de ouro, algo totalmente errado. Excalibur. Cyber rugiu e desceu a lâmina. Não conseguia pensar, não conseguia raciocinar, sentir ou reagir com nada além de fúria. A sua mente era um computador programado apenas para a destruição, e por isso, não podia temer a luz mortífera, nem pensar em afastar-se. Ele simplesmente avançou como sempre, indiferente à sua própria existência, para matar aquilo que seu mestre lhe ordenou que matasse. Até que a luz atingiu, e com aquela onda fria e esmagadora de aniquilação, algo se mexeu. Hércules, chamado de Hércules por aqueles que conquistaram sua terra natal muito depois de sua morte, teve um pensamento consciente. Isso normalmente não era impressionante, mas foi o primeiro que ele teve desde que foi convocado para este tempo e lugar. Uma tristeza que ele sentiu as cicatrizes das muitas batalhas que enfrentou com ela, e nenhuma delas lhe foi dada para diversão. Cyber, em particular, teria sido uma batalha que valeria a pena. Não havia vergonha numa morte como esta, ele sabia. O poder que o atingiu foi uma força sobrenatural que desafiou o reino dos deuses, e sua força divina estava praticamente esgotada antes mesmo de Cyber chegar. Na verdade, uma morte como esta é o que ele teria desejado para sua própria vida, não o veneno de um covarde corrompendo sua amante, nenhuma pira de tristeza e arrependimento empurrando sua alma para o Olimpo, abatido por um guerreiro maior que ele. Esse foi o caminho a seguir. E ainda, no entanto, ele não poderia estar satisfeito. O raio de luz mortal o atravessou, e as poucas reencarnações restantes que lhe restavam se extinguiram uma por uma, incapaz de conter a onda de poder. Depois do que pareceu uma eternidade, a torrente parou. Caster fugiu, é claro. Nada inesperado disso. Coisa vil. Mas Cyber, a espadachim ficou parada, olhando para ele com os olhos arregalados. Ela esperava que ele estivesse morto, ele presumiu, tão jovem, velha em alguns aspectos, além da idade, mas ainda uma criança simples em muitos aspectos. Ela nem sabia que ele estava de fato derrotado, morto por dentro e por fora. E quando seu corpo começou a virar pó, ele sorriu para ela. Uma espada impressionante, Cyber. Seu poder é tremendo. Mas eu já vi aqueles olhos antes, jovem, aquela raiva. Ela assombrou todos os meus momentos de vigília, arruinou minha vida e minha lenda. Domine-a. Nunca deixe que ela controle você, como isso me afetou, disse ele. Alguém tão adorável daria a um pobre berserker. Lá. Não era muito, mas era melhor que nada. Ele queria dizer algo a ela. E embora ela parecesse confusa e um pouco preocupada com as palavras dele, pelo menos elas tinha. O que ela escolhesse fazer com o conselho dele dependia dela. Embora ainda tivesse lábios para formar a expressão, ele sorriu tristemente. Ilha, eu gostaria de ter protegido você um pouco mais. Com um brilho final de luz e um leve sopro de vento, os restos mortais do ser Van Berserker se espalharam. Não muito longe dali, uma menina perdida começou a chorar durante o sono. Cyber estremeceu, o poder que a tinha sustentado fugindo deixou seus joelhos fracos, sua respiração saindo em ofegos irregulares. Ela caiu, sustentada apenas pela espada que cravou na calçada para se firmar. Shirou, ela murmurou. Você está bem? Sem resposta. Preocupado por ter sido pego no fogo cruzado, ou por Caster ter de alguma forma retornado de sua fuga em pânico para se vingar, por seus ferimentos terem sido piores do que ela imaginava, Cyber se virou para procurá-lo. E o encontrou, olhando para ela com os olhos arregalados. Algo frio e doloroso tomou conta de seu coração quando ela reconheceu que a expressão nos olhos dele não era de admiração, mas de medo. A mesma expressão que seu povo demonstrou tantas vezes quando o desumano rei Arthur sacrificou uma vila para salvar uma cidade, ou passou mais um longo ano de batalha sem envelhecer um dia. Shirou, disse ela, lutando contra as lágrimas. Eu sei que estar tão perto de uma batalha dessas pode ser traumatizante. Sinto muito, mas não houve tempo para protegê-lo e... Não, isso não, disse Shirou com os olhos arregalados. Você, o que aconteceu com você? Ela piscou. Shirou, o que você é? Ela começou, antes de seguir o caminho de sua visão para ver o que ele estava olhando. E quando ela viu, a expressão em seu rosto mudou rapidamente para combinar com o terror dele. A espada em suas mãos ainda era principalmente a arma dourada que ela carregou durante toda a vida, ainda Excalibur aos seus olhos.
mas a delicada incrustação azul que o decorava. Ela passou os dedos trêmulos sobre desenhos suavemente curvados e runas da escrita das fadas que se tornaram, inexplicavelmente pretas, e se perguntou se talvez o medo que Shirou tinha dela fosse muito menos intenso do que deveria ser. Não muito longe, flutuando como uma sombra quase invisível ao vento, Caster observava a cena. Lenta e delicadamente, lábios invisíveis se curvaram em um sorriso delicado. A noite ficou mais escura. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.